Fala galera, eu sou o Thales Gomes, CEO do G4 Educação e fico feliz em encontrar vocês aqui no G4 Podcast. Quero saber o seguinte, o que você tem que fazer para garantir que o seu time entregue o resultado todo mês, garantindo o crescimento do negócio e principalmente evoluindo também os produtos? Se você não sabe responder essa pergunta, eu adianto que a resposta está na cultura que você criou na tua empresa. E é ela que garante que você tenha ao seu lado uma tropa de elite ou um time mediano. E para te ajudar a criar a cultura que vai evoluir os seus resultados, eu te convido para participar do nosso programa presencial Gestão e Estratégia. Durante 3 dias, você terá contato comigo e com os meus sócios, o Bruno Nardon e o Alfredo Soares, e acesso a conteúdos de qualidade, além de um network vasto, extremamente qualificado, de empresários que atuam em diferentes setores, em diferentes tamanhos, em diferentes áreas nesse país. As turmas são compostas por líderes e donas de empresas que, como você, estão na arena. Aplique agora para o programa Gestão e Estratégia. O QR Code está aqui na tela e o link também está no descritivo desse episódio. E agora, bora comigo nesse episódio do G4 Podcast. Fala galera, esse é o Vox Luminis, o meu podcast especial onde eu só entrevisto pessoas especiais junto com o Mate, né? Tanto que até hoje a gente teve o Ike Batista, uma segunda entrevista que se a gente colocasse no ar eu tava preso essa hora, né? Concordo. Então a gente deixou de colocar no ar. E agora o meu convidado, o polêmico, porém um grande empresário. Eu quero mostrar esse lado pra vocês. Pablo Marçal, tudo bem, meu querido? Thales Gomes. Prazer estar com você aqui. Prazerão. Cara, e hoje eu vou começar Metralhando. do jeito que você gosta, Vai, né? chega Na porradaria, junto. na pressão. Vambora. Eu quero te dar a oportunidade de você se desculpar por ter falado mal do Senna, irmão. Que ele é um ídolo nacional. Você falou de forma jocosa ali sobre as realizações do Senna. E que na percepção do público, era como se você estivesse se colocando acima do Senna. Jamais. Explica esse negócio aí. Na verdade, Thales, primeiro, obrigado aí pela oportunidade e parabéns pelo G4 Educação. Aí. Vocês estão bombando, a gente acompanha. Obrigado, e vocês têm inspirado muita gente. Obrigado. Cara, sobre o Senna, eu tava dando uma aula ao vivo e eu tava falando, como eu sempre falo, eu tenho carro do Senna, eu tenho o ingresso da última corrida dele, eu tenho um quadro dele pintado, um quadro que é edição especial, na minha garagem, eu tenho um respeito pelo Senna, todos os meus escritórios têm os carros de corrida do Senna, então assim... E eu tava dando aula e uma aluna falou assim, cuidado com idolatria com o Senna, porque você fica falando toda hora do Senna. E aí, cara, você e milhões de pessoas assistiram o corte, onde eu falo, peraí, vamos equalizar o Senna. Então não teve maldade da minha parte, mas eu falei merda, né? De um lado, sempre falando bem do Senna, o Senna, pra mim, é o maior brasileiro nos últimos 500 anos. Quem é? Eu tenho 1,5 milhão de alunos. Então todo mundo sempre ouviu nas modelagens, tudo que eu peço, cara, Ayrton Senna. Quer correr na chuva, treina na tempestade, que o Senna é uma grande inspiração. Só que aí, cara, quem não assistiu o contexto fica doido, porque a fala é um estrume, Então foi né? tirado de contexto. Esse que Foi o problema. tirado e também falei merda, porque eu acredito que depois desse bombardeio, se você consegue falar algo que mesmo fora de contexto é ofensivo, você não deveria ter falado. Então me arrependi, falei merda mesmo. Mas não foi com a intenção de denegrir, foi na intenção de equalizar, porque eu sempre falo muito bem do Ayrton. Agora a parada é a seguinte, Pablo, pessoas como você, vocês estão o tempo inteiro on cam, né? Tem uma câmera o tempo inteiro filmando o que você tá Sim. falando e tal. E principalmente pessoas que conseguem atingir a prosperidade no nível que você tá atingindo, que você vem construindo. Você acaba virando vidraça para Claro. todo mundo jogar pedra, né? E a verdade é, qualquer ser humano que vive esse nível de exposição, uma hora vai dar um deslize. Todo mundo erra. Todo mundo fala coisa que se arrepende. Eu acho que a virtude aqui é a admissão do erro. Falar, eu Sim. errei, eu me arrependi. E a visão é diferente. Por mais que tenha sido tirado de contexto, em algum momento talvez você... nunca se sabe o que estava passando pela sua cabeça no momento. Não sabe como é que foi teu dia, né? Acho que no final do dia, talvez ali, a fala que você vem hoje a se arrepender, naquele momento fazia sentido por causa de alguma coisa que você estava passando ali, eu né? tava ali rebatendo, falei merda mesmo e acabou. Tá arrependido já e resolvido. Agora, isso não tira o que eu pensava, penso e continuo pensando sobre o Ayrton, né? O maior brasileiro em 500 anos. Isso Justo. pra mim é um... Ele fez a gente acreditar que o brasileiro pode fazer o que quiser. É um fato. Ele É era um fato. cara... Me inspirou, sou piloto de corrida também. É difícil um cara que é piloto de corrida não gostar do Ayrton. Um brasileiro... Obrigado. Um brasileiro mediano já gosta. Agora, o cara piloto falar que não gosta do cara, ele tem sérios problemas mentais, né? É difícil, né? Agora, o aprendizado disso é muito bom. Esse negócio você tira de depurar. lição disso, Cara, né? depurar as palavras.
Mas como é que faz isso online, com a câmera o tempo inteiro em cima de você, você produzindo conteúdo o tempo inteiro, faz parte da estratégia? Você tem que ser intencional. Você precisa realmente medir as palavras, porque hoje é uma guerra, um corte. Eu, por exemplo, posso falar aí que a gente, no Instagram, no TikTok, tem 3,5 bilhões de marcações, um negócio mais absurdo que eu já vi. Bizarro. Só no TikTok. E lá é só corte. Então muita gente nem me conhece pessoalmente, nunca viu nenhum rolê meu, mas fica lá alimentando de corte. Sim. O que eu percebi, Thales? Que os cortes, eles dominam a internet hoje. Eu, em 2006, quando eu trabalhava numa grande companhia telefônica, a Oi Brasil Telecom, eu ouvi de um cara que estava implementando EAD no Brasil, em 2006 foi o ano. Ele falou assim, ó, o futuro da educação vai ser microconteúdo. Eu ri pra caramba, porque os conteúdos em 2006 na internet levavam 1h20, 1h40 a aula. E ele falou, no futuro vai ser poucos minutos. Eu ri demais, falei, isso nunca vai acontecer, não tem como. E aí hoje, o que é o ensino? Microconteúdo. Nessa galera de curso e tudo, eu fui um dos primeiros a lançar aulas com 4 minutos. E depois eu fui exagerando até chegar ao ponto de ter aulas de 59 segundos. O cara ouve o código e eu falo, agora vai lá e faz a tarefa. A tarefa tá aí, eu baixo o PDF. Ou seja, o mundo mudou. Ninguém quer assistir um vídeo longo. Os caras querem só o short. O YouTube mudou. O Snapchat tava tocando terror, os caras do Instagram foram lá e copiou esse modelo de stories. Ou seja, o que o cara falou era uma profecia sobre o futuro. E a gente tá aqui, eu não acredito que eu fui o cara que criticou no passado e tô aqui hoje. Só que eu tiro proveito disso. O que eu faço? Eu invisto em corte. Então eu patrocino. De onde que veio essa ideia, assim, essa inspiração para aplicar isso de maneira sistemática? Porque você, pelo que eu entendi, né, que a gente percebe aí é que, poxa, você tem um grupo de pessoas que fazem esses cortes, que fazem essas publicações, etc. Você se inspirou em alguém, em algum modelo? Se você puder contar um pouco pra gente como que funciona essa estrutura de cortes, porque até em dado momento recente você chegou a meio que fazer uma blitz na internet. Sim. Onde, poxa, só dava vídeo seu, seja, ou esses mais assim polêmicos, fora de contexto, ou outros mesmo no mais do cotidiano já que o pessoal fazia. Como que surgiu essa ideia que você foi trazendo isso e ampliando para essas outras redes? Eu tenho mais de 10 mil horas gravadas de conteúdo. Empresarial, espiritual, de inteligência emocional, marketing digital, criação de filho, de tudo que você imaginar. E aí o que eu fiz? Eu fiz o campeonato de corte. Eu vi o cara que foi mais pesquisado na internet em um ano, chama Andrew Tate, um americano. O problema é que o final dele foi ruim, porque ele passou do limite dessas redes sociais e ele acabou sendo expurgado e ele não pode ter rede social hoje. Ele passou do limite da lei, da lógica, de tudo. O cara tem uma legião de fãs. Peguei o exemplo dele e fui dentro do limite. Criei uma competição de cortes para pessoas aprenderem uma profissão nova e angariar visualizações. Nessa competição eu pago pelas visualizações. Peguei meus melhores conteúdos, eu liberei 500 horas de conteúdo. Essas 500 horas fui soltando pra essa galera, eles foram fazendo corte, bombou. Foi onde você viu a primeira subida, né? Só que aí, cara, um dia um cara vai e me solta do Ayrton Senna. E era uma aula fechada. Essa aula fechada, o cara solta e deu 48 milhões de visualizações. E o cara falou, você vai pagar isso aqui, né? Aí eu fiquei avaliando, falei, putz, mano, que tanto de visualização que é esse? Aí veio outro corte negativo. O corte negativo tem de 7 a 10 vezes mais visualizações que qualquer outro corte positivo. É mesmo? Aí eu falei, por que o corte é tão poderoso assim? Aí eu descobri uma técnica. Pra ter um corte pra explodir, ou você corta o contexto do início ou o contexto final. Qualquer pessoa vai reagir e vai ficar doida. Aí eu chamei meu time e falei, vamos pagar isso aqui na competição, vamos pagar por esse corte negativo. Aí foi onde eu fui. Então você paga pra nego falar mal de você? Não é que é pra falar mal, é só pra tirar o contexto. Entendi. Ninguém tá falando mal, tá usando a minha própria fala. Aí o que você fez? Então você tem tipo uma espécie de grupo onde tem essas pessoas que fazem... Tem um aplicativo que chama Discord. Sim. A galera vai pra lá e aí as pessoas estão aprendendo a fazer corte, editar vídeo e ficam garimpando. Se, por exemplo, o meu filme que tá aqui, gravar um stories agora, e eu mostro pra vocês, é incrível. Eu acabo de falar, em menos de um minuto já tá nas redes. Um minuto. Legal. Um minuto os caras já editaram o vídeo, é umas máquinas, parece os robôs. Mas cada um na sua responsabilidade. E aí eu percebi, cara, que a parada negativa é muito maior. Aí você fala, poxa, mas aí você vai investir pros caras falar mal de você? O que é mais precioso? Você gastar dinheiro pra entrar na cabeça dos outros ou converter a percepção que a pessoa tem sobre você? Quem não tem, CAC é menor, quem né? não tem uma valoração, quem não tem multitalento, a pessoa tá afundando a vida dela. Agora, se você se garante, usar uma técnica dessa é poderosa. Então, assim, eu recebi um vídeo de um avião que tava vindo da França, uma sócia minha tava lá dentro, e aí o piloto falou assim, Thales, nós vamos ter que voltar pra França porque tá vazando combustível.
Aí os caras começaram a gritar no avião. Ninguém sabia que ela tava lá ou nenhuma relação comigo. Ela gravou e mandou esse vídeo. Se o Marçal tivesse aqui, isso não ia acontecer no avião. Então tudo sobre aviação, os caras falam de mim. Então, mas você não acha ruim as pessoas falarem de forma pejorativa? Cara, mas um dia elas vão descobrir a verdade. Um dia elas vão descobrir o pai de família que eu sou, o brasileiro que eu sou, o tanto de gente que eu tenho ajudado, o empreendedor que eu sou. Você sabe que eu falo isso direto, né? Muita gente fala assim, porra, meu irmão, fica defendendo esses coach. Eu falo assim, sou coach, deixa eu te falar uma parada. Irmão. O cara tem 4 filhos. Tem um monte de empresa. Ele usa a educação como canal para poder construir outros braços de negócio. Pode criticar o que você quiser. O cara é rico, tá com a mesma mulher há décadas, é fiel à família dele e tem 4 filhos. 21 anos. Ele tá melhor do que 99,99% da população brasileira. Como é que eu não vou achar um cara desse bacana? Cara, gera emprego, paga milhões de impostos, tem levantado um monte de gente, restaurado um monte de família. Pois é. Agora, Pablo, um monte de gente não gosta de você. Cara, no fundo, as pessoas, elas não gostam delas mesmas. É verdade. Porque quem gosta de si mesmo, cara, deixa não todo mundo em paz. Isso não perde. Você reparou que só perdedor fica falando mal dos outros? Por Sempre. Aí? É porque ele tem Eu nunca tempo. vejo um vencedor fazer isso. Eu nunca sentei com o Guilherme Benchimol e ele ficou fofocando, falando mal dos outros. Você não vai, é porque os caras estão dominando. Hein? Não Você tem acontece. a taxa de ocupação cerebral. Aí, por exemplo, esse negócio de entrar na cabeça de todo mundo, eu percebi que é bem barato. Entendi. Eu queria ter a reputação ilibada, igual do Silvio Santos, saca? Eu queria muito. Mas aí acontece o seguinte, eu não sei se vocês também são... Você é caramelo, né? Você veio da pobreza também, né? Opa, meu querido, mas de longe. Então... Cresci ali em Carangola e meio que me fiz, quando eu Crazy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, que fica em cima da Glória, do Rio de Janeiro. Eu também vim da periferia. Então, assim, a gente gosta de mostrar os trem. É só ex-pobre que gosta de ficar mostrando as coisas. Então, isso incomoda muitas pessoas, porque elas verdadeiramente não acreditam nelas. E eu entendo. Agora, eu percebi que as pessoas, elas dão um lugar no cérebro delas de acordo com o assunto. Então, um assunto polêmico, eu não sou esse cara de polêmica. Zero. Sou o cara da paz. Só que eu percebi que no jogo, por exemplo, eu sou um dos maiores clientes da Meta no Brasil hoje. Gasto dezenas de milhões todos os anos com tráfego pago. Eu fico puto de gastar esse dinheiro com tráfego pago. Eu descobri o tráfego viral. Então, assim, o tráfego viral, a galera vem pra cima com todo gosto. E assim, eu tô nessa virada agora e eu nem quero mexer com isso mais. Eu não quero ser o cara da internet, mas eu quero ser o cara da política. Quero ajudar, quero servir a nação com isso. Mas assim, cara, esse negócio das pessoas... rapidamente, hoje mesmo eu postei um vídeo perguntando o que tinha de falha, aí coloquei lá, gênio louco, aí o Lula aparece, a galera ficou doente. E é interessante que se você coloca uma mensagem positiva, dá 1000 comentários, você põe uma que não é positivo, dá 20, 30 mil. Eu tenho um ponto aqui, cara, que eu queria abordar. O ponto é o seguinte: primeiro, traduzir isso pro nosso público, cara, que é o empreendedor, que é o empresário aqui de público tradicional, que tem uma lição importante aqui. Então você me falou, cara, eu aumento o nível de awareness aqui, eu vou aumentar o nível de reconhecimento do que é meu nome. Sim. Então, cara, uma vez que esse cara sabe o que é o meu nome, por mais que ele me perceba como ruim, depois eu faço um trabalho para aqueles que verdadeiramente são meu ICP, né, que são público, de convertê-los para me tornar meu cliente. É isso que você tá falando, né? Sim. Agora eu tenho uma questão. Você não suja demais a tua base? Então, quando você vai fazer anúncio targeteado para essa base, você não vai aumentar teu CAC? Cara, é o seguinte. Como eu crio movimentos, os movimentos, antes de começar a fazer a aquisição de qualquer atenção de alguém, eu crio os movimentos, o movimento capilariza e faz isso primeiro antes de gastar o dinheiro. Então, eu já acerto todo mundo. Vamos falar de tráfego pago. Eu vou lá depois desse cadastro de forma orgânica, porque tá dando super atenção. Certo. Eu excluo esses caras. Então acaba que a gente fica muito mais tranquilo. Mas você exclui como? Com o próprio e-mail. Eu pego o e-mail de cadastro, você vai fazer a captação dos leads. Certo. Aí eu pego lá 1 milhão de leads de forma orgânica. Certo. Não, exagero. Uns 180, 200 mil de forma orgânica. Tá bom. Depois os 800 mil eu pago. Você paga. Eu já excluo os 200 mil. Isso dá Os pra orgânicos fazer. você exclui. Tem que Tá, fazer. pra você não gastar dinheiro de novo Beleza. com ele, o negócio já pegou. Agora, Entendi. E a público galera dos quente e 800? frio. Não, quente e frio. Aí o frio eu gasto pouco recurso, o quente ripa ali até o cara entrar. Então, por exemplo, o cara dá atenção total. Tem uns caras que levam a média, tá? 2 anos e meio, do primeiro dia que ele me conhece até o dia que ele compra. 2 anos e meio. Você vai nutrindo ali e tal, com Cara, conteúdo é por isso que gratuito. não pode parar. Conteúdo gratuito é 99%. De nutrição. O tempo todo. Mas você faz outras coisas. Você deve fazer evento fechado pro cara que tá Faço, quente, mas vai ser ticket assim, maior. Eu tenho mentoria, hoje tem 120 pessoas numa mentoria de 250 mil reais. Tá. É outro público. Ninguém na internet nem sabe que eu mexo com isso. É verdade. Porque eu só vendo fechado. Eu só tenho um vendo amigo meu mentoria. que ele é de uma mentoria fechada sua. Então, é um negócio bem menor mesmo. Ninguém sabe disso, porque eu não faço nem propaganda. Não tem tráfego pago acerca Que nem disso. adianta fazer propaganda disso, né? Negócio de 200 prata, pô. O cara entra no outro treinamento de 20, esse eu abro.
Aham. E é só lá dentro que eu faço a disponibilidade para alguém entrar. Ah, entendi. Entendeu? Então você traz ele para um treinamento de É outra 20, realidade, depois você outra realidade. faz o upsell ali dentro daquele treinamento de 20. É só quem tá lá dentro. Então Entendi. a gente pode usar essa máxima que a gente usa na publicidade. Eu sou formado em publicidade, então essas coisas vêm um pouco na cabeça, que é, no final do dia não existe publicidade negativa. Na verdade, o que vai determinar se é uma publicidade negativa ou positiva no final do dia é o que você faz com a publicidade que você adquire ou alcança. Antes de alguém inventar a publicidade, a energia já existia, certo? Certo. Não existe energia negativa isolada. O que significa isso? Está lá o átomo na estrutura. Próton, elétron e nêutron. Cara, ninguém desconecta o positivo do negativo. Eles estão girando ali. É uma bomba nuclear aquilo ali. Então o que acontece? As pessoas interpretam algumas coisas como negativa. Mas toda coisa negativa tem uma energia voltando que é positiva. Então se eu olho para a energia como ela é, eu só preciso saber transformar. Vou dar um exemplo. Tem gente agora, nesse exato momento, reclamando do sol, sim ou não? Com certeza. Tem um cara que está com a usina pegando energia. Perfeito. Ou seja, tem gente que fala que o sol é negativo. Tem um cara que inventou a sombrinha. É. E tem um outro que inventou a placa fotovoltaica. E Certo. tem um outro que está vendendo isso. E o outro agora está alugando uma fazenda. E o outro está voltando energia painel. O outro está faturando. Ou seja, depende do que é, como você interpreta e como você converte energia. Assim, a areia, assim é o ar, né? O vento. Consigo tirar a água da atmosfera. Tem máquina que tira a água da atmosfera. Sim. Tem cara que olhou pro sol e ao invés de reclamar, nossa, negativo, Deus fez o mar. O outro israelense foi lá e falou, não, vamos fazer a máquina de dessalinização de água salgada. Uhum. Pera aí, então. O que é negativo na Terra? De forma isolada? Nada. Eu preciso aprender a ler energia, interpretar energia, converter energia. É muito mais poderoso você conseguir entrar na cabeça de milhões de pessoas e depois converter energia. É muito mais barato. Mas ficaram com impressão ruim. A primeira impressão é que vale. Mentira. É muito surpreendente quando a pessoa descobre de verdade e ela se sente mal, porque ela fala, eu achava que era outra coisa. Quantas pessoas chegam em mim e falam, poxa, eu falei mal de você, agora eu tô te pedindo perdão, tá tudo bem. Quanto mais distante você tá da realidade da pessoa, mais você vai julgar ela errado. Justo. Quando você tá próximo, já era, cara. Justo. O dia que você for esquiar com o Thales, o dia que você for esquiar comigo, você vai olhar e falar, não, mas não parece nada da internet. Não parece mesmo, porque você tava longe da realidade. Tem que aprender a ler, interpretar e converter. Faz sentido. E aqui tem um jogo, que quase ninguém vai concordar agora, mas pelo menos eu instalo na cabeça de quem tá assistindo. Existe um jogo chamado reputação, existe um jogo chamado fruto. Você não sabia que tinha essas duas opções e você é obrigado a escolher o jogo da reputação. O que é reputação? Eu tô aqui agora sentado na mesa, o Thales olha pra mim e fala, ó, minha nota pessoal pro Marçal é 3. Você vira e fala, a nota pro Marçal que eu dou é 5. Então a gente pega o 3 e o 5, dá 8, divide por 2 pra achar a média, deu quanto? 4. Então a minha nota social no grupo de vocês é nota 4. Só que eu viro para outro grupo, os caras me dão nota 8. O grupo que eu desagrado vai me dar média 1. Resumindo, o que eu sou de verdade? O grupo do Thales, o grupo que me ama, ou o grupo que me odeia? Nenhum dos 3 grupos. Eu sou aquilo que eu dou de fruto. É só olhar para a natureza. Eu descobri isso, Thales. Eu não fico escravo de ninguém, eu não vou agradar ninguém. Eu quero servir todo mundo, mas eu não vou agradar ninguém. Ninguém me controla. Significa o quê? A árvore, se ela fosse agradar alguém, ela ia deixar de ser a macieira e falar, o que você quer? Ah, eu quero uma laranja. Ela tinha que mudar o fruto dela, cara. Você veio na terra, cara, você dá conta de dar o fruto de acordo com a sua espécie. Então não adianta você ficar nessa nota de reputação. Imagina a árvore esperando as pessoas que comem a macieira, esperando as pessoas comerem aquela árvore e falar, ó, nota 5. Cara, nota 5, você não entende nada, mano, desse fruto. Agora, te serviu? Serviu. Cara, é o fruto que a gente mede, é só olhar pra natureza. Mas eu falo, vou te falar um negócio. Pode o falar. cara tem que ter uma calma na alma muito grande pra Inteligência conseguir emocional. viver essa inteligência emocional. Então, no final do dia, cara, é tá em paz com Deus, né? Pra que você consiga ter essa tranquilidade, que é foda, irmão. Vamos. É fácil falar, ver você cascudo falando, pô, tem toda uma Mas tem que crescer, um escudo aí, mas, irmão, é Tem que foda, você crescer. sabe que é foda. Eu sei Na que hora é vem porque eu já aquela sofri. crítica que te machuca e já tal. fiquei de cama, pô. Me tira uma dúvida. Vai lá. Tua família é uma salvaguarda pra você em cima disso? Você chega em casa, você tem aquele lar ali, você fala, não importa o tanto que tá Todo bagunçado dia, lá mano. fora. Aqui dentro Todo eu sei dia. que... E treino meus filhos. Eu tenho 4 filhos, um de 10 anos, um de 8, um de 4 e um de 2. É. A Isabelinha. O Lorenzo, o Beijo, o Miguel e a Isabela. E todo dia a gente almoça junto. Nesses dias agora que eu tô com o desafio no Cariano lá, eu tô comendo na vasilha. Acabei de chegar Você comendo falou. na vasilha, né? Mas fora esses dias de desafio, a gente come todo dia junto. A gente tem uma vida, assim, aquela vida de campo mesmo. De rural, saca? Assim, bem Sim. juntinho e tudo. E eu tenho que ser forte. Eu já fiquei de cama por causa de crítica. Em 2012 acredito, foi a pô. última vez. Eu acredito. 2012 eu fiquei de cama, dei até pensar, mas vou matar os outros. Vamos dar um pulo ali no Japão? No Japão, alguém quando decepciona a família faz um negócio chamado harakiri.
o cara, para não decepcionar a família, ele Suicida. sente tanto mal com aquilo que ele suicida. Não. Ou seja, você imagina o que é a reputação do lado de lá, o que é a reputação aqui? Sim, Só aí já é uma grande promoção. O brasileiro já tá um pouco liberto disso. Ele não se mata por causa dos outros. É. Alguns sim. Tem gente que é criticado na internet e pula da sacada. A nova geração, principalmente, que é mais fraca de cabeça. Gente que não acaba teve sentindo muito mais. frustração, gente que não entendeu o que é fruto e tal. Cara, foi difícil chegar nisso. Eu tenho estudado a inteligência emocional, Thales, desde quando eu entrei na faculdade de Direito em 2005. Uhum. Isso mudou minha vida. Aí a inteligência emocional do Daniel Goleman, inclusive eu tive ele como mentor, tive com ele pessoalmente, um pegada de Harvard. Cara, minha vida foi transformada com inteligência emocional. Aí eu fui andar atrás de um cara chamado Joseph O'Connor e John Seymour, que é de programação neurolinguística. Aí meu cérebro deu uma amadurecida, porque eu percebi que eu posso programar meu cérebro do jeito que eu quiser. Tem gente que tá aí na Terra e fica assim, poxa, eu vou aqui aprender com o Thales. Ele senta aqui, gosta demais de você e vai embora, não muda nada. Só que ele precisa aprender a ressignificar. Faz sentido. O cara, se ele ouvir você é o melhor cara. Eu tiro o chapéu pra você. Obrigado. Você é o melhor cara pra ensinar empreendedorismo. Da onde você saiu, a empresa que você vendeu, você fez o que ninguém da onde que você veio conseguiu fazer até agora. Eu não tenho outro case. Não. Beleza, o cara olha pra você e fala, ele é foda, ele é isso, e vai embora. Não vai mudar a vida dele. É verdade. Agora, se ele entender seus significados e as experiências que você teve, ele vai mudar isso na cabeça dele. Nossos negócios hoje valem bilhões, não é porque eu sou esforçado, porque jamais eu conseguiria fazer isso. Foram as pessoas que eu conectei e os códigos que eu fui pegando. Você faz parte desse percurso também. Ah, legal. No percurso, peguei aqui, ó, o Thales. Cara, ó, ele pensa em vender empresa. Eu nunca imaginei fazer isso. Depois que eu conectei com o Flávio, com o Wizard, que é esses caras de equity, eu comecei a comprar empresa. Comprar muita empresa já. Muitas. E aí o que acontece? As pessoas vivem preocupadas com o que vão achar. Vamos lá então. Eu tô na faculdade que eu não quero. Eu entrei por causa dos meus pais. Alguém tá assistindo aí agora. Fez isso. Ela não quer continuar. Só que a reputação dela vai cair. O que ela faz? Ela termina a merda que não precisa terminar. Não falando mal do curso, mas da decisão que ela tomou pra agradar os outros. Sim. Então, se ela não preocupar com isso, se preocupar, cara, eu quero explodir no empreendedorismo, não preciso terminar esse negócio. Ela acaba sendo escrava dos outros porque ela vive de acordo com a perspectiva que o outro tem sobre ela. Né? Reputação social. Você sabe que isso é um risco muito grande para líder, né? Eu falo direto para CEO, eu falo com os caras, cara, o maior risco que você tem na tua carreira agora é querer agradar todo mundo. Porque a função do líder não é agradar todo mundo. Imagina se você quisesse agradar seus 4 filhos o tempo inteiro. Eu não agrado nenhum. Você ia virar a república do açúcar, né? Então eu vou só comer açúcar, não vou estudar, porque criança não sabe o que ela quer. Eu te explico. Muitas vezes você tem que ser duro, né? A estrutura familiar é o seguinte, a minha esposa é o STF, eu sou o presidente da república, meus 2 filhos mais velhos são os senadores e os menores são os deputados. Igualzinho a representação tripartida de poder no Brasil. Você sabe quem manda. O presidente é o que leva porrada, mas é o STF que bate e fala, é aqui pra lá e pra cá. E menino, senador e deputado não manda, cara. Eles falam, a gente quer viajar pra tal lugar. Não é a maioria que manda. Tem alguém que governa. E se as pessoas entenderem nas suas empresas, nas suas próprias vidas e no casamento, putz, cara, perfeito, o negócio vai mudar tudo. Eu costumo dizer que as empresas deveriam ser a República de Platão. E tem uma diferença enorme da República Brasileira, que fala que é uma república, não é uma república, com a República de Platão. Platão, inclusive, diz que a república é uma monarquia com aristocratas que são especialistas tecnicamente naquilo que eles estão tocando e que financeiramente não precisam estar fazendo aquilo, que fazem por serem virtuosos e por preocuparem de fato com aquela nação, né? Então, o Platão ele fala que se você tem um monarca que pensa em longo prazo e que tem um governo de perpetuidade que vai estar para o resto da vida e que vai ser hereditário, e você tem aristocratas que seriam Paulo Guedes da vida, que não precisa estar lá e estão lá porque querem dar isso para a sociedade, inclusive... Que saudade que saudade do meu ex, né? Abrindo mão de coisas que eles poderiam fazer, aí sim você consegue um governo virtuoso. Essa, na visão de Platão, é a república. Agora eu vou te dar o código. Boa. Na visão de Platão, o estágio mais degradado de uma república é a democracia, que ele fala que, inclusive, é o último estágio até que se torne a tirania. Porque a tirania... ela é a degradação da democracia, mas a democracia, ela não é um concurso dos melhores, é o concurso de quem é mais popular. E para você ser popular em um sistema democrático onde você tem que agradar a maioria, você tem que ser virtuoso? Não, quem que é o presidente da República hoje? Né? O Bolsonaro falou, né? Vão sentir saudade da gente. Tá sentindo saudade. As contas Ô Pablo, vão chegar aí. Por que você arrumou esse problema todo aí, cara? Entrar pra política, pô, você já tá resolvido financeiramente na vida, tem uma empresa que prospera, tem uma família maravilhosa, você vai entrar pra política pra nego ficar mexendo em passado seu, pra desenterrar coisa, fazer meias verdades, pra que esse problema todo? Cara, passado meu foi todo ressignificado, né? Então,
Pode vir, ainda dou aula. Tem uma galera no partido. Eles vão falar isso e isso. Eu falei, não, deixa que eu marco a live dos meus próprios podres. Vai ficar todo mundo doido. Eu vou Fala um aí que você acha que o nego vai bater em você no primeiro debate que eles te convidaram. Montanha. Subiu na montanha e deu problema. Não, mas esse é mole. O coach da montanha. É, né? O coach da montanha é mole. Nem Fala um sou mais coach. bravo que isso. Eu vou pro Everest, isso aí é triste, né? Ah. Eu fui orar com a cadeirante, eu sou cristão. Tá. E eu sempre vou orar pra alguém que pedir oração. Tá. Né? E um dia a gente tava orando por uma senhora num evento com 16 mil pessoas presenciais e 55 mil assistindo. E aí alguém trouxe, ora com ela. Aí eu falei, mano, que tem a ver eu orar e tal? O que tava dentro da minha cabeça. Falei, eu não vou negar, maluco, eu sou Claro, cristão. claro. Cristão tem que orar e alguma coisa Você vai estudou acontecer. teologia, né? Sim. E aí eu orei, ela não andou. Aí um sócio meu, Marcos Paulo, tava perto, o cara falou, mano, não é possível, isso é verdade. Aí o Marcos Paulo virou e falou assim, é tão verdade que ela não andou. E a galera ficou brava comigo. E eu posso te falar? Eles vão bater nisso, mas aí eu vou ter que mostrar as pessoas que eu já financiei pra elas voltarem a andar. É óbvio. Então assim, se a minha oração não funcionou, pelo menos meu recurso já foi pra algumas pessoas pra isso acontecer. Você vai tirar de letra. Cara, assim, ó, só alguém que não tem um futuro garantido, um presente de desfrute, preocupa com o seu passado. Eu já ressignifiquei o meu. Eu não sou o melhor cara do mundo, mas eu posso te falar, eu tenho energia pra viver no agora, governar e ajudar muita gente, então eu não tô nem aí pra isso. Se eu já não caio nesse conto do pacto social de reputação, cara, tô nem aí que as pessoas acham. Isso me Concordo. ajudou muito. Isso faz sentido. Eu sei que você não tá nem aí. Isso me ajudou muito a prosperar, porque eu não importo mesmo. Eu amo conselho. Lá em Provérbios está escrito: a multidão de conselheiros há sabedoria. Sim. Um cara igual você, que já me deu o toque, ó, manda mensagem, Marçal, avalia isso aí. Isso é um conselho de alguém que a gente tem que parar e ouvir. Agora o cara, eu tenho uma crítica. Cara, constrói sua vida com essa crítica. Vê quantos metros de parede você dá conta de construir com isso. Perfeito. Não tô nem aí. Zero. Agora eu gosto de ouvir conselho. Sim. Conselho é diferente de opinião. Conselho é diferente de sugestão. Você que tá assistindo aqui, eu vou te dar um conselho caso você queira. Opinião de ninguém, porque é uma mercadoria vagabunda e quem tá emitindo não tem compromisso com o resultado final. Opa. Sugestão só de quem tá no processo. Então, opinião de ninguém, sugestão só de quem tá no processo. Consultoria tem que ser bem paga, porque eu já fui consultor. O que mais tem é cara que não sabe o que tá falando. Perfeito. E conselho, só de quem você eleger como conselheiro. Essa pessoa tem que ter essa cadeira, ela tem que ter esse resultado. Minimamente, ela tem que querer ir pro lugar que você tá indo, voltar do lugar que você tá ou estar lá. Senão não serve para dar conselho. Imagina você ouvir conselho de alguém que não quer ir. Alguém que repudia para onde você tá indo. Então, só de você aprender isso já era. Consultoria tem que ser bem paga. Nunca pega uma pessoa para te dar consultoria de graça, porque não serve. Não. Tem que ser bem paga. Nunca é caro de alguém que tem um resultado que tá te falando. Sugestão só de quem tá no processo. Opinião de ninguém e conselho só de quem você deu essa cadeira pra essa pessoa. Eu adicionaria um ponto aí, cara. Conselho construtivo só de quem já construiu alguma Pronto. coisa. Porque o que mais tem é conselheiro que nunca construiu nada na vida, né? Ah, posso fazer uma crítica construtiva? Depende, cara. O que você construiu? A pessoa fala pra mim assim, Thales, eu queria te dar um feedback. Então você não vai dar, não. Porque você não é meu gestor, você não tá no processo, você não abriu o feedback 360 graus aqui. Então, assim, eu sei que você tem uma coisa legal aí, usa pra você. É igual na internet, todo dia, eu tenho ideia de bilhões, eu quero te passar, eu falei, pode ficar com a minha parte. A galera é doida, todo mundo, maluco, vive. Meu avô falava pra mim quando eu era moleque, ideia vale 10 centavos a bacia. Eu copiei você disso aí, pô. Eu juro, eu levo isso O pra dia que a vida, gente, naquela reunião com o Mark Roberge lá de Harvard, que você rolou, verdade, eu tava lá com você lá, sentado com você lá. No G4. E eu lembro, foi ali que eu ouvi você falando, poxa, mano, uma bacia de 10 vale 10 centavos. É isso aí, vale nada, pô. Vale nada. Vou fazer o que com ideia se eu não executar, né? Nada. É uma semente fora do chão. Cara, você falou 2 vezes já, eu não sou coach. Todo mundo te diz, te vê como um coach. Como assim eu não sou coach? Cara, a pessoa tem a percepção dela. Você imagina. Qual que é a tua definição de um coach? Cara, coach é treinador, né, no português. Treinador, Então, tá. qualquer treinador é coach. É. O problema é que, pejorativamente, o cara fala assim, mano, ele é o cara motivacional. Ninguém nem sabe o que é coach direito. Concordo. E já quer descer o pau de todo mundo. Os E mais um maiores- negócio curioso, tá? Nos Estados Unidos, ser Eu coach ia falar agora. é uma parada iradíssima. O maior Se é coach, do mundo. você é foda. Inclusive, como respeito, eles chamam as pessoas de The Coach, que é um cara que é muito foda, né? Aqui no Brasil que virou um negócio pejorativo, né? Virou porque o Brasil, tudo que é bom lá nos Estados Unidos, parece que chega aqui o trem é destruído, cara. É assustador. Eu já prestei serviço de coach em 2018 e nunca mais falei disso. Nem toquei no assunto. Só que as pessoas veem, por exemplo, eu já chamei os jornais e falei, quem me chamar de coach agora eu vou acionar por fake news. Aí os caras estão escrevendo assim na matéria, ex-coach. Mentira, sério. Tá jogando o jogo deles. Cara, tipo assim, então você vai vir? Vai. Tá escrito, o ex-coach. Cara, eu já fui atendente de call center, já fui promotor de evento. Eu já fiz tanta coisa, velho.
Fui supervisor de atendimento, coordenador de operações, fui executivo, fui uns cambal, tanto de coisa. Já fui empreendedor. Você não é empreendedor? Não, eu sou CVO, pô. Não, cara, eu nem vou nas empresas, não mexo com isso mais. O que é CVO? É um cara que é chefe visionaire officer, é o cara da visão, é um cargo. Inclusive, todo cara que anda em mentoria comigo, eu já falo, mas quer aula 1? Contrata um CEO, cara. Você não dá conta de tocar essa empresa pra onde ela precisa ir. Todo mundo ficou ofendido. Eu falo, que dia? Eu já cansei de ser CEO. Inclusive, o CEO do nosso grupo tá aqui, o Tasso Renan. Ele é advogado e ele é o presidente do nosso grupo hoje. Legal. A gente tem mais de 40 empresas, que eu sou majoritário, e eu invisto em mais de 120 hoje. Mas o que é esse agente tem mais de 40 empresas? Essas 40 O empresas grupo. você é sócio majoritário Sou mesmo? majoritário nelas. Tá. Em 19 segmentos diferentes. Ó, aviação, hotelaria, educação, tem rede de escola infantil. Tem duas marcas de escola que tem nos Estados Unidos, em Boston, em Orlando, e tá abrindo Pode Brasil falar inteiro. quais são. Chama Elementary, uma das escolas, e a outra chama Kindle. Kindle School, que é uma escola bilíngue, com certificação canadense, tudo muito boa. Legal. A gente tem o nosso braço de educação na internet, só eu tenho 1,5 milhão de alunos. Nós já fizemos bilhão com o negócio de treinamento. Meus últimos lançamentos fiz 112 milhões, 100 milhões, 57, 65 milhões. Os maiores lançamentos do país, na nossa empresa com o Marcos é meu sócio, a gente... Essa é uma agência só de lançamento que vocês têm? Essa chama PLX. Em faturamento, a gente não é melhor em nada não, mas em faturamento é o maior da América Latina. Em faturamento de lançamento digital. Vocês já fizeram vários, vocês não fazem só de vocês, né? Vocês já fazem de fizemos outros também, né? Já fizemos de legal. outros. A gente hoje concentra muito, que hoje eu tenho uns 35 players no nosso ecossistema. Aí tem, por exemplo, o Tássio, ele em pouco tempo virou o número 1 de leilão do Brasil, o Tássio Renan. Virou número 1. Aí eu falei pra ele, cara, não tem ninguém dominando isso aí, mano, pega isso aí. Aí ele foi lá, advogado mexe, uma das maiores fontes de renda que eu tenho, Thales, é leilão. E a galera fala, o Marcelo é o cara de curso. Que curso, moço? Eu vou lá na internet, pego o dinheiro virtual e carrego pro mercado. Nós temos fazenda, então nós estamos no agro. Nós temos resort, hotelaria, além do resort. Loteamento, que eu me lembro de você falou, né? Loteamento. Tem 8 ou 9 Esse loteamentos. play eu me lembro que eu achei genial. A gente fez um lançamento híbrido de loteamento, 189 milhões de reais. Esse é o nosso maior lançamento de todos, o híbrido, né? Que é no mercado imobiliário. Lançamento digital nosso, o maior foi 112 milhões. É de uma vez só. Nós estamos com oficina, aviação. Eu tenho campo, eu tenho 4 aeronaves e é para pro nosso grupo, não é aberto ao público não. E tem hangar aqui em Marte. Ah, você pegou um hangar em Marte? Peguei lá, uma concessão. Legal. Então estamos na aviação, automobilismo, eu tenho oficina também. Mexo com terraplanagem. Cara, a gente mexe com muita coisa. E qual que é o playbook, cara? Você, captura esses caras através dos seus cursos, que são eventualmente alunos, que são empreendedores, e você entra e compra um share da companhia do cara, provavelmente negociando um valuation abaixo do que eventualmente esse cara vale, porque é smart money, né? Sim. Afinal de contas, você bota dinheiro, mas você entra também com, cara, bota esse cara... audiência pra esse cara, você vai baixar o CAC do cara, uma série de coisas. Né? A Panda Video. Uma série de coisas, né? A Panda Video hoje, que é uma empresa de hospedagem de vídeo. Quem? Panda Video. Panda Video, tá. Hoje, por enquanto, ainda é a maior do Brasil. Eu, Christian, Barbosa e Marcos e mais gente é sócio nela. A X-Grow é uma empresa braba também, tipo a Hotmart, de curso, tem uns 40 mil clientes. É um marketplace de conteúdo, é isso? Isso. Tá. Eu tenho uma seguradora avaliada em meio bi hoje, chama Love, com 2 Os, love.com.br. É aquela do carro que fica em algumas das suas lives? Ah, tá. A gente faz seguro em 5 minutos sem tirar foto, sem nenhuma burocracia. É o Netflix do seguro. Então tá avaliado em 500 milhões. Você tem quantos carros ali? Você pode abrir número? Não posso. Eu vou abrir para você em off aqui. Claro, tá claro. A gente tá... Em poucos meses o resultado que a gente fez, se a gente repetir os últimos 10 meses, se a gente só repetir 2 vezes o que a gente fez, a empresa vai para 1 bi. E a gente acelerou ela... E quem te dá esses laudos, Pablo? O Marcos Paulo é CMO dela. O nosso presidente é o Kelly. Quem te dá o laudo de avaliação? De quê? De valuation. Quem faz o valuation? A consultoria, pô. A gente pegou a marcação com consultoria e tudo. Fizemos assim... Você pegou uma Big Four para poder auditar e te dar um laudo de avaliação. Eu fiquei indignado, porque eu sou jurista também. O doutor, eu fui chamar os caras queriam 100 mil para escrever um papel para nós. Falei, mano, 100 mil, deixa que eu escreva esse papel. Você é advogado, eu sou jurista, pô. E a gente trouxe, No final do dia, a valuation é quanto o cara paga, né? Quando você for ao mercado que você vai saber. Mas o laudo é meio que um laudo pra você ter uma noção do que você tem em mão. Sem né? um laudo não dá pra ir. Porque você não sabe quanto você vai pedir. Mas aí que tá interessante. Essa companhia, a marcação dela foi porque um grupo americano quis comprar. Então você tem um term sheet? Tem. Da e aí eu fiz a marcação com a minha entrada, foi a minha maior aquisição até hoje, de todos os negócios, por conta de tecnologia.
E porque é desburocratizado. Pera, vamos entender que isso é legal, esse case. Então, uma companhia americana tentou comprar esse empreendedor da Love. Fez marcação com a oferta de 10%. Meteu um term sheet ali em 10%. Aí você virou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Eu boto um dinheiro ali e eu entro com a minha máquina e a gente vai construir um negócio muito maior. É isso? É isso. é E aí, genial. o que eu Tá do fiz? caralho. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque é um cara que é inspiração e eu já... Isso é zero já dei vergonha, com- meu. Isso Não, é genial. porque eu vou te falar que eu Inclusive, copiei nos um Estados cara. Unidos é uma galera que faz isso. Um dia eu tava correndo, eu comecei a correr todo dia e criei um hábito, né? Correr 5km todo dia. Ano passado inteiro, sem falhar nenhum dia. Corri 5km. Só que aí, quando você cria um hábito, você vai arrumar um monte de problema. Eu já fiz 7 maratonas. Eu já fiz 11 triatlos. Eu fiz um Ironman em 9 horas e 46 e fiz um Ultraman de 452 km e 35 horas e 17 minutos. Tudo porque eu comecei a correr 5km todo Você dia. gosta de problema, esse que é o negócio. Adoro. E vou lutar com o Popó no final do ano. Não, isso aí eu acho loucura, irmão. Eu também acho. Isso é uma doideira. Eu velho. vou treinar pra ficar em pé. Vai lutar a Vera mesmo? Vou pra valer, igual o Whindersson. Agora, se eu, não O pode Whindersson foi a irritar. Vera mesmo? Eu não sei, eu tô perguntando. Foi, mas o Popó deixa claro pra todo mundo que Ele ele deu não foi uma pra segurada, matar. né? É, porque Não foi pode, com né, mano? respeito, Senão cara. O Popó machuca a gente normal igual a gente. né? O Popó Machuca o Popó é de um matar, monstro. mano. Então, agora Esse o é o Bambam problema, foi né? lá e fez merda. Ficou provocando o cara. Ele assumiu. O Bambam único- foi a Vera, é isso? Não, o Bambam foi lá pra dar o show e sair fora. Não, Só não, que eu digo assim, o Popó, o Bambam, ele foi sério mesmo. foi... Não, toda luta é séria. Você só não pode irritar o Popó. Que aí ele vai um pouco a mais, né? cara. Não, ele foi pra destruir o Bambam. Então, Entendi. 2 segundos, 36 segundos, né? Cara, mas não tem conversa, irmão. Eu Tipo, prefiro sair apagado do que virar de costa. Eu não vou fazer aquilo lá. Aí você pode ir, pode pagar o ingresso pra ir, e vai ser bom pra caramba se você É. pagar, que eu... né? Eu não viro ali, eu vou pra porrada mesmo. Agora, minha perspectiva é 0 chance, não, 0 não, 1%, pelo menos uma, né? De um erro, alguma coisa acontecer, mas normalmente é 99% de eu pressão. vou te falar ali uma de- parada, irmão. Eu já subi em ringue algumas vezes na vida. Você subir em ringue, você já é muito macho. eu vou pra É cima. muito macho. Só de Vou pra subir em cima. ringue, entrar num tatame pra lutar no campeonato, já é muito macho. Você lutar com o Popó, pra mim, você é maluco. Eu também Fica acho. aqui a dica de brother. 180 dias de treino, vai ser assim, pra aguentar porrada, aprender Assim, a esquivar. é que acho que você tá mostrando pra turma que você não tem medo de porra nenhuma. É Tem isso aí que medo você tá falando. não, 0. Agora, pior do que subir no ringue pra lutar com o Popó, não é... Tipo, você enfrentou aí um desafio nas últimas eleições, você tentou presidente, depois você foi pra Me deputado, cancelaram, fui foi eleito. impugnado. Cara, depois de viver todo esse amargor na política, tá aí você de novo anunciado como pré-candidato, correto? Esse é o termo certo, né? Isso. Como pré-candidato de novo. Não é pior que subir e lutar contra o Popó, não? Cara, eu acho que pior foi ficar 60 dias comendo com a colher e vasilha e fazer de certinho pra shapear. E pela primeira vez, Thales, eu consegui shapear meu abdômen. Trincar. É mesmo? É, consegui. Vai mostrar aí, não? Aqui hoje não, vou mostrar com carinha. Vou mostrar ao vivo, vou arrancar a camisa e mostrar pra todo mundo. Isso pra mim foi a coisa mais difícil que eu fiz depois de ter conquistado a minha esposa. Você tem quantos anos? 37. Isso é uma pica. Você com 37, você conseguir meter o shape, é uma pica. Em 60 dias. Sem hormônio, sem nada. Inclusive, vou fazer o exame. Mesmo com Fiz hormônio, antes. é difícil pra tudo caralho, bem. tá? Mas assim, os caras sempre me chamou de frango, só que tem que me respeitar. Aqui é frango caipira. Eu não tomo hormônio, não. Fiz, não acreditei no começo que dava. Aí arrumei um cara, o Hugo, velho, que é um preparador. Inclusive, ele tá aí. Ele fica o tempo inteiro em volta de mim. Que a gente tava treinando, ele sempre tá em volta. Tipo, eu fui pros Estados Unidos, que é uma semana com a família. O Leva Hugo ele. tava lá. Justo. O que você quiser produzir de resultado é só gerar ambiente, conectar com o jeito certo e gerar vibração, É um que é fato, frequência, é um é fato. energia. É um fato. Isso é fruto do teu meio, né? É isso aí. Marcelo, a parada é a seguinte, irmão. Um monte de gente vai falar que você tá se candidatando mais uma vez pra poder baixar CAC, né? Gerar audiência e daí Zero. fazer lançamento. Zero. Não é isso. Não faz sentido pra mim, é só prejuízo. Porque se eu ficar fazendo isso, eu tô trazendo um público que é aguerrido Público com sujo. política. Não faz sentido. Eu não posso chamar de sujo, não vai sair na Folha de São Paulo. Marçal fala que o público... Não, que eu digo sujo é um termo Entre técnico. nós. É, o É, termo não, mas é técnico. Mas termo não vou, eu não técnico. posso. Agora eu sou político, então não dá pra... entendi. Não, eu tô isso- falando de tecnicidade, que não não tem nada a ver ter com muita ser pessoa gente suja. gera um brand legal de maioria magnética, mas atrapalha o tráfego pago de forma Pois assombrosa. é isso que a gente chama de público Deus me sujo, livre, né? O não público é que por isso. atrapalha o tráfego pago. Agora, E por que, de verdade eu estou disposto a nunca mais mexer com essas coisas. Eu não, Thales, eu não dependo disso. É Eu muito sei. bom. Só que, cara, se eu puder servir a nação, cheguei num estágio que eu não tenho, assim, eu não acordo nem um dia com o desejo, quero um iate. Não tenho. Qualquer coisa que eu quiser, eu compro, velho. Ah, o tanto que o cara é arrogante. Ah, amigo, dá uma prestação, nós vamos embora. É, Igual isso a aí. sabedoria do Gustavo Lima. Fluxozinho, Não a gente faz quero qualquer coisa. saber nada. Não quero saber quanto, eu quero saber a prestação. É isso aí. Antes eu ficava todo orgulhoso que eu não pagava nada a prestação. Cara, depois que você isso é aprende que o idiotice, dinheiro... faz Pois sentido. é, ué, o dinheiro... Tem que trabalhar com a grana. Tem que trabalhar com o dinheiro. Óbvio. Então, assim, hoje, Thales, sei lá em casa tem 15 milhões de reais em carro, lá na garagem.
Não tem nenhum desejo, cara, que eu queira fazer. Toda vez que um cara cresce muito, atinge bilhão, não sei o quê, de valor de mercado, de VGV, de valuation, os cambal, o cara olha o que ele quer. Ele quer servir os outros. Ele resetou o jogo do capitalismo. É isso aí. Eu quero ajudar, velho. Então, assim, você perguntou, mas por quê? Aí você tá com esse rosto intrigado aí pra mim. Cara, se não fosse um chamado, seria uma completa idiotice da minha parte mexer com isso. Ninguém manda na minha agenda. Eu tava programado esse ano, eu ia comprar um avião agora de 100 milhões de reais só pra viajar. Que avião que você ia comprar? Eu ia comprar um Legacy 650. Legal. E fui com ele várias vezes pros Estados Unidos, várias vezes. Eu curti esse rolê, falei, agora eu vou pegar esse rolê agora, eu quero estudar outras culturas. Ano passado eu fiz 13 viagens internacionais, eu ia fazer 20 esse ano. Só que o meu coração, cara, eu tô olhando pra São Paulo, não tem a mínima chance do Nunes levar essa eleição. É lastimável pra mim, porque eu sei que tá levantando um novo Lula, e a gente tá na fase final do Lula. Cara, ele é nosso presidente, dói falar isso. Tá chegando o fim da vida dele, ainda bem que a idade tá chegando no fim, né? Espero que ele continue com saúde até onde ele aguentar aí, mas a média do brasileiro é 74 anos, ele já tá de hora extra. Aí você dá a chance de levantar um cara que é anarquista, um cara que é passador de pano em rachadinha, que eu comprovei pessoalmente no Conselho de Ética lá na Câmara Federal. O cara que é invasor de terra. Um cara que vai levar todo mundo na conversinha, que vai prometer coisa que não dá conta de cumprir pros outros. Eu tive que parar minhas coisas tudo e falar, não vou deixar. Esse é o Boulos, né? Porque ficou parecendo que você estava falando do Nunes. Não, Nunes de um lado não dá conta. Ah, ok. Cara, vamos lá, nós estamos na cidade mais poderosa do hemisfério sul. Perfeito. Você pega o mapa, risca ele no meio, da cintura pra baixo é nós, É isso aí. São Perfeito. Paulo. Nós estamos falando de um PIB de quase 1 trilhão e uma arrecadação, um orçamento, na verdade. Orçamento, que a arrecadação é maior. O orçamento de 111 bilhões. Cara, a estrutura tá vindo aí, ó. Era Dória, aí passou pro Covas, o Covas passou pro Nunes, e o Nunes quer ficar nisso pra passar pra mais um. Nós estamos diante do maior orçamento, que é o terceiro orçamento da União, só perde pro governo federal e pro Estado de São Paulo, governo de São Paulo. Nós estamos, a gente tem um orçamento que é o 17º maior país do mundo, ou seja, você imagina o que a gente tem? Quem acredita de fato no Brasil investe tudo que tem em São Paulo, porque São Paulo vai mostrar o futuro do Brasil. Nós somos uma locomotiva. Cara, a chance de ver um vagabundo, um cara preguiçoso, que não dá conta de mudar nem o corpo dele, nem a mente dele, um playboy, nada contra os playboys, tá? Mas eu sou caramelo. Eu sou o cara que vive de baixo, e playboy que quer prometer coisa que não dá conta de cumprir vai levar na lata. O cara que tá num conselho de ética e tem coragem de usar o microfone pra me xingar, já tá desesperado. E segundo ele, não sei se você viu essa fala dele, ele tá doidinho pra me ver no debate. Uhum. Deixa ele. Eu só tô nisso porque eu já percebi que tá levantando um novo Lula. E essas cabeças de serpente a gente tem que cortar rápido. Esse cara não vai desistir. Então pessoas como você também. Eu sei o que você vai falar aí. Eu espero você na política. A inteligência que você tem. Eu lembro um dia lá na minha casa, eu chamei vocês pro encontro. E eu lembro que você quis começar um movimento lá. Você pôs o nome na confraria e tudo. Acabou que a gente não tá andando junto faz tempo. Mas eu lembro no seu íntimo, esse desejo que você tem no seu coração em mudar. Se pessoas como eu e você, Thales, não entrar nessa política, nós vamos perder esse país. Mas eu vou te falar uma parada, eu te falei aqui, não precisa falar. Se eu fosse você, eu não falaria isso pra depois você não ter que engolir essas palavras, porque você tem um coração valente pra isso. Eu sei, o problema é ter a paciência que você tem, irmão. Então vamos treinar, vai no MEDP, tenho paciência 23, pra 24 de julho. Eu não tenho paciência pra vagabundo, velho. Eu Maluco. só encontro uns caras desses que falam as merdas que Maluco. falam na tua cara, eu dou soco na cara Cara, deles. eu ouvi um deputado do PT, me chamou de ladrão. O cara falou, você é ladrão. Eu falei, senta lá que eu pago o seu salário. Calma, moço. Eu não relaxa. consigo, esse cara toma uma cotovelada na boca na hora. Não, É Thales, foda, não é assim velho. não. É difícil ter essa Thales, inteligência gasta emocional. a sua virilidade lá no esqui, no snow. Com esse povo tem que bater palma ao contrário. Já viu um meme desse? Bater palma ao contrário. Tá tudo instalado, amigo. Pô, esse aí Você já viralizou viu bem o da também. aviação que eu falo, calma que eu tô aqui. Esse é bom também. Amigo, você Você vai sabe- ver... Isso é Usa- pensado, velho, essa parada? Tudo. É Você sabe tudo que autoral, As cara. nossas perguntas mesmo? aqui a gente Tudo quase autoral. colocou como em todas elas pra... Como? Tarará, exato, tarará. pô. Não, rapaz, já tá tudo Mas ia instalado ser no boa cérebro. essa, não é? Mas a gente prefere Vai um direto pouco no mais... como. Agora, É. me fala uma parada. Essas pataquadas, esse negócio do helicóptero e tal, é tudo pensado. É pensado em real, não tem nada de realidade, não. Agora, o fora do contexto que é o problema. Vou te dar um exemplo. Os caras pegaram... Eu dei uma explicação de um livro dos Navy SEALs, lá dos Estados Unidos, da Marinha Americana, que lá eles participaram... Tá lá no livro, que eles participaram de um evento em que eles jogam os caras num treinamento pra lutar com o tubarão. E é simples. É só dar um murro no focinho, que o tubarão, ele não chega te dando a mordida pra arrancar.
Segundo livro, né? Quero ver fazer na hora que eu tomar. Não, então, cara, é por isso que você tem que treinar. Você falou que não aguenta conversar com o petista, que você vai dar a cotovelada eu não nele. aguento, mano. É igual tubarão, cara. Eles não querem arrancar o pedaço, eles querem morder pra saber do que você é. O petista e o tubarão é a mesma coisa. Então, assim, lá no treinamento tá falando, pela vez da teoria, que você der um murrinho no focinho do tubarão, ele perde a orientação e vai embora. Não, você E vê vai. vários vídeos de Tem tubarão isso no que ele YouTube. pega pelo focinho. Isso. Agora, falar é uma parada, meu É. irmão. Na hora que chegar o bicho na tua frente Mas e você agora- falar, vou meter a mão nesse focinho, Mas eu não meto, não. pro Thales Gomes, é mais difícil empreender, criar um grande negócio e vender, ou ir lá e dar um murro na cara do tubarão? O que é mais difícil? Eu acho que é mais difícil dar um murro na cara do tubarão pra Pois mim. é, um cara que tá ali na água, se ele só ouvir e treinar isso, ele vai lá dar um murro, é mais fácil, cara. O percurso que você fez parece simples hoje, mas tudo é treinado. Não. A gente assumir a política também é tudo treinado. Os caras ficam pegando meu pé. Você não é político. Rapaz, acha Que um bom. político. Não, calma aí. bom, pô. Calma, eu sou político privado. Quantos milhões de reais de imposto que eu pago? Quantos empregos que eu gero? Quantas famílias que eu restauro? Pera aí um pouquinho. Quantas pessoas que eu tenho ajudado a mudar a mentalidade, esse país está prosperando? Quantas pessoas pediram demissão e foram abrir seus próprios negócios? Como assim não sou político? Eu não sou funcionário público, é diferente. Então eu vou ser o funcionário público mais mal pago do país pelo tanto de talento e competência que eu já Que inclusive adquiri. eu acho muito errado, tá? A forma como o funcionário público, no caso, o político, ele é remunerado. Tipo um ministro. Ganha o que esses caras ganham, não paga meu final de semana. Não faz sentido nenhum, irmão. Porque o cara tem um incentivo perverso de fazer merda. É lógico. Agora, de qualquer forma, Paulo, o ponto é o seguinte, cara. Eu acho bom que você não seja político. Inclusive, eu acho que isso é uma vantagem que você tem. Por quê? Porque você traz uma visão outsider pra dentro da política e você é um cara que entende como poucos o jogo de mensagem. E o principal veículo que o líder tem pra liderar é carregar a mensagem, irmão. Então, se você tem esse impacto que você tem com as suas mensagens, se você é intencional da forma como você é, pensando essas coisas, se for tudo verdade que você tá me contando aqui, eu acho que você tem uma condição de fazer um bem pro país. Essa que é a verdade. E aí, no final do dia, a gente vai ver caras fisiológicos ali que vivem disso, disputando isso, versus um cara que construiu prosperidade, que, cara, contra tudo e contra todos chegou aonde você tá chegando e que você tem ferramentas novas pra poder trazer pra cá. E, sinceramente, se é verdade mesmo que isso não é um play que você tá fazendo pra poder baixar a CAC e construir audiência pra aumentar os teus negócios, eu acho que você tem muito a construir pro país. Esse que é o fato. Ô, Thales, O que que- aqui, olhando, só pra responder isso aí, que pode ele abriu a perguntar. dúvida. Ah. Cara, eu tenho coragem de jogar tudo pra cima, mano. E perder tudo que eu tenho. Que é a ameaça que eles estão fazendo pra cima de mim. Não só de morte, mas de arrebentar meus negócios. Eu acredito tanto na promoção e na explosão de mentalidade de uma pessoa que eu tenho coragem de jogar tudo pra cima. Porque a minha mentalidade me garante em qualquer lugar da terra acredito. reconstruir tudo. Eu acredito mesmo. Mas eu Você não é nunca herdeiro, vi. pô, você não ganhou nada, você construiu Eu tudo. nunca vi um político aqui nesse país promover a mentalidade do povo. É a única solução que a gente tem nesse país. Vou te dar um exemplo. Nós somos 5.557 cidades no Brasil. Certo. 2.800 a 900. Tem mais gente ganhando Bolsa Família do que carteira assinada. Ou seja, estamos perdidos. Marcelo, você é contra o benefício social? Não, eu acho uma miséria. Eu acho que tem que triplicar o valor, mas tem que ter porta de saída. Eu acho que tinha que estar vinculado isso a um emprego. E o cara poderia ter uma renda alternativa para ele se desvincular disso. E por prazo determinado. Ou seja, você dá uma miséria pro cara, sequestra ele, não deixa ele ter emprego, Perfeito. ele acabou o país. Eu já a equipe minha já entrevistou gente na rua. Você gosta de ganhar o benefício? Não, eu acho que eu tinha que poder fazer outras coisas também. Claro. O governo passado, do Bolsonaro, que mandou muito bem, ele deixava a pessoa ter renda alternativa. Perfeito. Porque senão a pessoa não sai daquilo. É óbvio. Aqui em São Paulo, cara, escuta esse número. No Morumbi deve caber algo em torno aí de 50 mil pessoas com a superlotação do Morumbi. 50 mil. Tem 53 mil pessoas na rua em situação de mendicância. Você imagina, na cidade mais poderosa do hemisfério sul, a gente tem um Morumbi na rua hoje. De gente que não é assistida, de gente que ninguém tá promovendo a mudança Isso é de mentalidade. loucura. 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 Loucura, cara. Aqui a gente tem problemas que parece que todo mundo tá fingindo, mano. Uhum. E é simples, você só vai mudar se você investir em mentalidade. Leva 2 anos, ô Thales, pra tirar uma pessoa da rua. Por quê? Tem. Mudar de mentalidade. O cara não acredita. O cara tá sem os parentes. O cara tá sem amigo. O cara tá sem perspectiva. Tem algumas ONGs que tiraram, inclusive eu tenho me aproximado de uma poderosa, que é a Arca do Felipe Sabará, um grande amigo. Conheço, Sabará. O Sabará tirou mais de 3 mil pessoas da rua. É. Ele chega com um cardápio, é isso que nós vamos fazer. Porque se ele tem resultado, meu amigo, eu quero nem saber se é de partido, de ninguém. Cadê resultado? Ele chega com um cardápio, o que você gostaria de ser? Tem um monte de atendente de McDonald's hoje em São Paulo que o cara morava lá na Cracolândia, velho. O cara conseguiu sair de lá. Mas sabe qual é a parada, Pablo? Precisamos de investir em mentalidade. Eu faço um trabalho social que a gente sai pra poder distribuir comida
para essas pessoas que vivem em situação de rua. Só que eu faço questão de comer e conversar com essas pessoas quando eu vou. Porque para mim é meio que um negócio para eu... Memento mori, sabe? Lembra que você é mortal? Isso é bem importante, assim, para mim, sabe? Então, quando eu vou lá, eu quero conversar com os caras, quero saber a sua história. Aí tem um caso que me impactou muito. Deve ter uns 2 a 3 anos. Isso foi no Natal. Eu saí do Natal da casa da minha ex-namorada. E a gente foi juntos distribuir comida lá nesse lugar que a gente vai ali na Cracolândia, na frente do teatro. E tinha um cara, Marçal, alto, branco, de óculos e tal. E, cara, não é o público comum que você vê. Que, infelizmente, a realidade é essa, né? O que você vê são pessoas mais parecidas comigo, assim, pra ser bem sincero. Na hora que eu vi, eu achei esse cara curioso, eu falei assim, cara, fala um pouquinho da tua vida aí pra mim. Aí ele falou, eu era contador, sou formado em contabilidade, trabalhei numa Big Four, me envolvi com cocaína, comecei a cheirar muito pó. Acabou que a minha mulher me largou, eu tenho uma filha. E, cara, eu fiquei ali, eu fui demitido, porque minha vida foi se perdendo. O cara que vai entrar em cocaína daqui a pouco perde emprego também, né? Só questão de tempo. Fui demitido. 3, 4 meses eu já não tinha mais dinheiro. Eu tinha vergonha de pedir ajuda pra minha família. Eu não tinha coragem de falar com a minha mulher, porque ela não queria me ver nem pintada a ouro aí, mesmo que eu não ia voltar pra ela e falar que eu, tô nessa situação. Mais ou menos uns 6 meses eu tava na rua e aqui eu tô. Já tinha uns 3 ou 4 anos que esse cara passou por isso. O problema ali é o seguinte, irmão. A rua tá logo ali, porque o brasileiro não tem poupança. Eu não tenho esse percentual não, tá? Mas talvez a edição aí pode puxar. Eu acho que a gente consegue esse dado fácil aí. Quantos por cento da população brasileira que tem poupança? E talvez se conseguir puxar por tier, quantos por cento da população brasileira que tem mais de 6 meses de vida de poupança? Eu chuto que não tem 1% da população brasileira que tenha de poupança mais de 6 meses de custo de vida. Eu chuto que não tem 1%. Tá? O valor absoluto é mais de 700 bilhões, a maior poupança do mundo. Mas olhando pro povo... Mas isso não tá na mão da galera, não. Isso é concentrado em um pequeno grupo de pessoas, tá? 1% da população, das famílias brasileiras vivem com mais de 20 mil reais por mês, tá? O que eu tô falando é outra coisa. Falando na poupança mesmo do banco. Aqui não é nem corrigida pela inflação. A última vez que eu vi tinha mais de 700 O dado que eu tô falando é o brasileiro, tipo esse cara que tem poupança. Porque o problema é o seguinte, deu uma merda na vida dele. A vida dele é vender o almoço pra comer a janta. É isso. E aí o cara, é despejado, ele não consegue, velho, sair daquela situação de rua. Então, muitas vezes, o cara tá na rua por vergonha. Essa que é a verdade. Então, ter um trabalho de sustentabilidade onde eu vou tirar esse cara, eu concordo, o trabalho de mentalidade, e dar pra ele ali um caminho, cara, eu preciso de um way out. Você tem um way out? 2 anos. E tem um monte de gente que não vai querer não, tá, irmão? Claro. Vai voltar pra merda, que não, vai perder pra ele mesmo. Que droga é isso? Você perder pra você mesmo. Vai perder pra ele mesmo. Mas se tiver um caminho de way out, eu tenho, cara, convicção que parte das pessoas talvez vão pegar esse caminho, sabe? Não, a maioria. O negócio é que o descaso... Não sei se a maioria, mas uma parte vai. Não, a maioria vai, Thales. É o seguinte, você sabe o que eu tô pretendendo fazer? Colocar uma mesa com um banquete lá no meio da rua, lá na Cracolândia, e trazer os caras que eram de lá e mudaram de vida. Eu não tenho que convencer os caras. Eu sou o cara que deu certo. Eu quero te mostrar o cara que tava aqui há 6 meses atrás. O cara tava um ano atrás. É um cardápio. Vamos sair daqui, vamos virar pintor? Você quer ser atendente em tal lugar? Você quer ir pro telemarketing? Você quer ir pra onde? Ajudar o cara a pegar na mão, só que tem que insistir. Não é uma política eleitoreira, é uma política institucional pro país. A gente tem que tratar isso como se fosse um negócio pra nós. Vou te falar por quê. Pensa 50 mil pessoas deixando a cidade, aumentando a criminalidade da cidade. Vamos olhar como se fosse só um negócio, tá? Esquece a parte humana. Os caras estão 50 mil na rua, tirando a beleza da cidade, tirando a segurança, sendo improdutivo e custando milhões de reais todos os meses, certo? Certo. Vamos tratar só como negócio. Faz esse povo ter um emprego. Aumento de renda, aumento de imposto, aumento de produtividade da cidade. Não, 50 mil pessoas a mais. O que a gente precisa? De ajuda de empresas, de ONGs, de instituições religiosas. Só que aí vem o socialista, não sei da onde, fala, não, a gente não pode deixar a igreja nem falar no presídio pra dar uma doutrina correta pro cara e nem aqui pra tirar ele da rua. Ou seja, mano, você não tá ajudando, cala a boca. É isso aí. Deixa todo mundo. Nós precisamos de resgatar a humanidade. Se você olhar como negócio, é um grande negócio. Colocar 50 mil pessoas com força de trabalho, você já começa a dar um impacto positivo numa cidade desse tamanho. Certo. E o contrário, o gap é gigantesco. O tanto de produtividade que você ganha, você imagina um lápis, é mais que o dobro. Agora, não é só esses os problemas que a gente tem. Numa cidade dessa, eu proponho uma coisa, Thales. Eu quero até ouvir, você que é um cara do mundo empresarial, o que você pensa? Eu quero criar um braço de cine inédito no mundo, não tem isso em lugar nenhum. Todas as instituições dentro da cidade de São Paulo
vão ser obrigadas a ter um braço de ensino e não vai ter ônus financeiro nisso. Nós vamos bancar, vai ser tipo um EAD. E de igreja, a ONG, a empresa. Todos vão ter braço de ensino. Qual que é o objetivo? Primeiro ano, conscientização, depois de forma compulsória no segundo ano. Mas o objetivo é o seguinte, nós gastamos 25 bilhões de reais com a educação, e a educação é básica, né? A educação, a primeira educação. O município cuida da educação infantil, o Estado a fundamental e ensino médio, o governo do Estado, e as faculdades que cuidam do governo federal. Nós gastamos 25 bilhões na cidade de São Paulo com educação. Só que a gente não está promovendo as pessoas. Tipo, não ensina finanças. Então a gente vai colocar finanças, empreendedorismo, esporte. Tem que atrelar esporte no ensino desde pequeno, porque o esporte molda caráter. Perfeito. Certo? Agora, você imagina a sua empresa. Vamos pegar só a sua e a minha. A sua empresa tendo um braço de ensino para ensinar de forma extra. Tem que ser obrigatório. Finanças, empreendedorismo, a inteligência emocional que você falou que precisa. Você imagina a gente ensinando isso para todo cidadão que vive aqui, 12 milhões de pessoas, para os seus parentes e tudo mais. A gente começar a qualificar as pessoas usando o quê? O maior braço de produção que a gente tem, chama empresa. Hoje no Brasil são 21 milhões de empresas e 100 milhões de trabalhadores. Se você pegar as empresas, 50% delas está no estado de São Paulo. Se você pegar só as da cidade de São Paulo, que já são alguns milhões, e colocar elas para ensinar, nós vamos virar um modelo para o Brasil inteiro. O que eu quero com São Paulo é governar para mostrar o Brasil do futuro. É melhor ser prefeito de São Paulo que presidente do Brasil. Não sei se você sabe disso. Por quê? Pela autonomia. É menos gente atrapalhando, é menos sensacionalismo, é menos escola do professor Raimundo lá na Câmara, que ali virou um show, é a sensação que eu tenho quando eu vou lá. Fui eleito deputado e tomaram a minha eleição, meu mandato. Cara, a sensação de saber que a gente tem a chance de construir o Brasil do futuro nessa cidade, que é essa cidade aqui todo mundo vai copiar. Imagina, daqui 3 anos. Em 3 anos, esse processo redondinho, todas as empresas servindo à sociedade. Você sendo obrigado a ter um braço de ensino para ensinar todos os seus colaboradores em matérias que a gente precisa, ensinar tecnologia, ensinar para o cara que quer inteligência artificial. Daqui a alguns dias, irmão, em menos de 15 anos, 300 profissões vão deixar de existir. Se a gente não preparar nosso povo, nós vamos ser escravizados por todas as nações que são tecnológicas. Nós não temos um cara aqui fazendo uma marca de carro e está desembarcando um navio chinês aqui, esse povo vai dominar a gente. Tem alguma coisa contra o chinês? Nada, mas se eles embirrarem com a gente, eles quebram a nossa balança. É o país que mais compra da gente. Nossa indústria está fraca por causa disso. A gente não tem mais pensador. E os maiores do mundo. Você sabe de inteligência artificial? Então vou levar você. Compra o pacho de todo mundo aqui. Nós não temos orgulho do nosso próprio povo, cara. A única forma desse povo aqui mudar é com o ensino. Não tem outra. Só que aí fica esses demagogos. É o dinheiro da educação. Vou te falar por baixo. 50% desse dinheiro no Brasil é desviado. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu obrigar você como empresário, não vou te dar ônus. Mas vou te obrigar, vou te dar tecnologia. E vou te treinar. E você ensinar esse povo e mostrar que isso é capaz, meu amigo, que dinheiro público que a gente gastou fazendo isso? Responde isso pra mim. Não. Nada. Nós temos que usar a maior locomotiva do país, que é o empreendedorismo, para libertar o povo, porque o empreendedorismo liberta. Com certeza. Então, agora você pensa, o impacto disso, a gente fazendo esse nível São Paulo. Se eu te perguntar agora, você tem vaga disponível aqui no G4 para as pessoas trabalharem? Tenho, O que tá faltando que eu já sei, que eu também sou empreendedor? Falta qualidade, pô. Qualificação. Qualificação. Imagina todas as empresas qualificando o povo, amigo. É isso. E imagina esse tanto de nem, que é esses meninos aí. Só no Brasil tem 20 milhões de gente que não estuda e nem trabalha. Você sabe que a criminalidade é a falta do maior direito social. Sabe qual é o maior direito social? Não, qual Emprego. Você imagina eu hiperqualificando esse povo e as empresas deitando e falando, vamos aumentar. Meu amigo, se tem qualificação, tem aumento de empresa. Com certeza. E o contrário também é verdadeiro. As empresas não crescem por causa da mão de obra. Cara, acredita no que eu estou te falando. Em 2025 nós vamos rodar o piloto. Em 2026 é obrigatório. Todo mundo sendo treinado em empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial, as coisas do futuro, marketing digital. Cara, nós somos a nação que mais usa o WhatsApp, a nação que mais usa o Instagram, mas o povo não está sabendo usar o negócio. Nós não somos criadores de tecnologia, Thales. Isso me deixa louco, cara. Um povo tão inteligente. Sabe por que eu curto o que você está fazendo aqui? Você e seu sócio, Alfredo, Nardon, tudo que vocês estão fazendo? Porque vocês estão replicando DNA de empreendimento, de empreendedor, cara. Isso aí é assustador, só que nós temos que fazer isso a nível de São Paulo inteira, cara. Todo mundo multiplicar talento. Cara, eu sou da educação. O cara que vier me peitar com um negócio de debate eleitoral, no assunto que ele falar, eu já domino, cara. Eu domino no mundo dos negócios, eu só quero servir no mundo, sendo muito mal pago para isso. Pegar 4 anos na minha agenda e falar, eu quero servir esse povo. Pra quê, cara?
eu acredito que a educação, desse jeito que eu te falei, vai mudar tudo. Eu vou te dar uma sugestão e uma preocupação que eu vou dividir com você. Sugestão, não sei se você conhece o trabalho do Milton Friedman. Se não, vale a pena você depois dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, que eu acho que vira um projeto importante aí, caso você seja eleito prefeito para testar. Eu não sei se a gente consegue fazer isso juridicamente no Brasil, tá? Mas Milton Friedman, ele criou o processo... São os políticos. Milton Friedman criou um processo de voucherização, que inclusive o Bolsa Família é baseado nisso. Sim. O Bolsa Família é um programa liberal, sabia? Que o Milton Friedman é um dos maiores nomes liberais da história. Economista, parceiro de Paulo Guedes, né? Não contemporâneo, mas parceiro de Paulo Guedes em Chicago, né? Então o Paulo Guedes é um Chicago Boy, assim como o Milton Friedman, que foi, na verdade, o maior dos Chicago Boys. Então ele fala da voucherização. Se eu não me engano, um aluno da rede pública em São Paulo custa perto de R$4.000, ou perto de R$5.000, algo do tipo. Algo entre R$4 e R$5.000 custa aí um aluno da rede pública de São Paulo. Qual que é a ideia do Friedman? Ao invés de eu usar um intermediário que não paga o preço por estar errado, que é uma escola pública, né, para educar esse povo, eu vou pegar toda essa verba que eu tenho de escola pública e eu vou fazer isso como um cheque cidadão, para que o cidadão use aquele, sei lá, R$5.000 para botar o filho dele aonde ele quiser. Pablo, me diz você, o que acontece com o mercado se amanhã todos os alunos da escola pública de São Paulo, a família tiver um cheque onde ela escolhe uma escola de R$5.000 para colocar o filho? O que acontece no mercado? O dinheiro vai ter que aparecer, o mercado vai ficar aquecido. O mercado vai se ajustar, não vai? A gente vai mudar completamente a mentalidade do povo. Por exemplo, se você pudesse, você não faria uma escola de qualidade para tentar capturar esse valor? Sendo verdadeiro, amei a ideia. Mas um político, ele não pode dar uma resposta repentina. Por quê? É igual alguém me pede ajuda. Ó, você apoia esse projeto de lei aqui? Cara, pelo título eu nunca vou apoiar. Eu preciso saber o que tá por trás. Eu sou jurista, cara. Fiquei 5 anos na academia. Acho brilhante a ideia. Não é minha não, tá? É do Friedman. Não, isso não aí já problema. funcionou no mundo inteiro. É brilhante. Tem que ser testada culturalmente. Tem que pegar, rodar o MVP que a gente tanto fala. Que é o mínimo viável do produto. Eu gosto de falar que é o mínimo a vergonha possível. Tem que rodar, cara. Eu sou adepto de teste e de coisas novas. Eu não sei se juridicamente é possível, tá? Não, quem faz as leis são os políticos, fica tranquilo. É igual o prédio que nós vamos construir com 1 km de altura aqui. Tem que mexer no espaço aéreo, tem que mudar a legislação, tem que ter autorização da Câmara dos vereadores. Quem mexe com isso? São os políticos. Tá tudo bem. Nós vamos mudar. Mas por que ter um prédio desse tamanho? Para virar um símbolo da força de trabalho que é esse povo aqui. Agora, meu ponto é o seguinte, Pablo. Se você consegue colocar o incentivo no lugar certo, a força no lugar certo, é óbvio que você vai extrair mais resultado. Thales. O problema é que a escola pública ele é um intermediário que não paga o preço por estar errado. Pra que esse cara vai educar as crianças? Eu vim da escola pública. Eu também estudei da escola minha pública. vida foi escola pública. Eu também estudei escola pública. Deixa eu te contar uma coisa. Essa ideia é tão brilhante e ela precisa ser pensada, porque senão vai sair na Folha, não sei aonde. O Marçal vai fazer isso. Não vou. Irmão, se você criasse um método desse, os desvios iriam ter que aparecer todos. Esse que é o ponto. Porque se você acaba dá a corrupção, né? Não, você imagina. Acaba a corrupção. Acabar não, mas reduzir drasticamente, Não porque tem vai expor como, tudo. porque é um cheque que o cidadão vai dar pro empresário, Não, o empresário então, vai se não tô falando do empresário, eu falo até chegar lá. Porque assim, no nosso orçamento, cara, a educação da cidade, falando de cidade, é 25 bilhões. Você imagina, perguntar pra qualquer pessoa na rua hoje, você que tem um filho na escola pública, você prefere, vamos lá que o gasto seja 4. Você prefere deixar ele aqui nessa escola sem segurança? Nessa escola cheia de militância? Ou você prefere pagar uma escola com esse valor? O que você acha que é? O pai do aluno vai falar? Ele vai querer pagar a escola, pô. Todo mundo vai querer sair, ou seja, vai inutilizar esse sistema. Perfeito. Ideia brilhante. Que é o que deveria ser feito mesmo. Então, deveria, não sei, que a gente tem que estudar. Lembra disso, tá? A política tem esse problema. Você na G4 e nas suas empresas, você é o governante. A vontade que você acabou de falar é tipo assim, se fosse da minha gestão já estava feito. Nas minhas empresas também, mas a política é diferente. Não, eu não sei se estaria feito, porque eu sei que depende de várias paradas. Que inclusive eu te falei que eu ia te falar de uma ideia e uma preocupação. A preocupação que eu tenho é que caras que com boas intenções, como você demonstra ter aqui nessa conversa, na hora que enfrenta a realidade, irmão, eu já vi, cara. Quantos dedos tem aqui, Thales? 5. É 10 anos para cada dedo. São 50 anos para transformar esse país. O problema é que a galera entra com vontade de resolver em 4. Então, mas como é que você resolve se é de 4 em 4 que é a eleição? Um e projeto você tem que ser populista institucional pra conseguir ser reeleito? Em um projeto institucional para essa cidade enfiar caras igual eu e você. Nós não precisamos mais de política, a gente precisa de CEO de cidade. Nós estamos precisando de gente, não é de presidente da república, mas nós precisamos de um CEO da república. Precisamos de cara pragmático. Tanto é que eu fiquei doidinho para te dar a resposta, mas um político não pode dar uma resposta assim sem analisar os impactos disso. Porque a notícia que vai sair só do que eu acabei de falar já gera um impacto negativo. Um político ele não pode falar o que ele pensa.
Ele tem que falar o que é bom pro povo. É muito complicado ser político. Você vai ter que... Eu vou jogar maldição na sua vida. Você vai ser político. Não vou nem fuder. Vai sim. Vai que eu sei. Tá registrado. Eu já falei isso também. Não eu já dá. falei. Mas vai precisar. Senão a gente não salva o país, cara. Eu prefiro apostar nos caras certos. E orientar, e ficar por detrás, como eu faço com alguns. Tá amaldiçoado. Que Deus... Como Deus é justo. Você tá amaldiçoado assim como eu fui a resolver esse problema do Brasil. É o seguinte... A gente não pode falar tudo que pensa. Não. E eu concordo com isso, tá? No setor privado eu falo tudo que eu penso. Quando eu vejo o Marquinhos falar, vamos fazer um caminho pra abrir a IPO de uma empresa X. Eu falo, cara, IPO, mano. Você vai abrir a IPO, eu não posso falar o que eu quero. É a maior preocupação da minha vida. O sonho é não precisar de IPO, né? A IPO é uma forma de você financiar teu crescimento mais barato, mas se gera caixa pra caramba, como Isso você pode consegue uma fazer vez, no teu negócio, pra que pronto, você vai ter que fazer isso. IPO, né? Agora, É o mesmo caso aqui, pô. Agora segurar o que eu quero falar, pra mim é a matéria mais difícil de todas. Eu tenho certeza disso. Mas a política tá moldando a minha vida nisso. Tem que ser desse jeito. Agora, eu quero finalizar essa parte. Não vai mudar um país em menos de 50 anos. Por quê? Os esquerdistas, eles ficam querendo mudar toda a legislação, né? Vamos autorizar aborto, vamos todo mundo usar droga, Eles estão fazendo isso, sim ou não? A expectativa deles é destruir a nação. Só que eles não sabem. Pior de tudo é que os caras é militando uma coisa que não sabem o impacto que isso vai acontecer. Não. Se o cara estudar na antiguidade e entender o que significa a questão civil do casamento, a questão civil do casamento e da base familiar que formou o capitalismo. Opa, com certeza. Então, só que aí os caras querem destruir a família e não sabem qual que é o impacto disso. Porque o comunismo é o seguinte, Thales, comunismo é todo mundo igual, na miséria. O capitalismo não tem como todo mundo ter igualdade. É 2% do governo e quem quiser escalar que vá. Posso te fazer uma provocação? Claro. Provocação É o que eu mais amo. começa o seguinte, com a morte de Deus. Deus morre pra humanidade lá atrás, quando a gente tá pegando Idade Média, e aí eles tentam matar Deus. Ele fala, não, Deus não é esse ser todo-poderoso, veja bem. Então começa a raiz do relativismo. E aí, querido, a gente começa lá, um determinado rei na Inglaterra, se apaixona por uma determinada concubina, né, Ana Bolena. E aí ele começa a querer acabar com o casamento dele, porque ele falou assim, opa, peraí, eu quero casar com a Ana Bolena, agora que eu tô apaixonado por ela, eu quero me separar. E a Igreja Católica fala assim, pô, você não vai se separar. Não vai porque eu não vou aceitar que você se separe. Né? A Igreja Católica não permite a separação, mas já tinha um movimento luterano acontecendo na Alemanha, que são herdeiros do iluminismo, e o iluminismo ele traz consigo o relativismo, deixou iluminar aquilo que é tido como verdade, que as verdades são sempre construídas pela Igreja Católica e tal. Então, ele fala assim, se a gente não conseguir fechar esse casamento aqui em acordo com a Igreja Católica, eu vou me afastar do catolicismo, aqui a Inglaterra se afasta do catolicismo, Thomas More literalmente perde a cabeça por isso, é o único dos grandes juristas, o mais respeitado ali de Londres naquele momento, que não aceita o relativismo, que ele fala, naquele momento, ele fala assim, Alteza, eu não posso aceitar isso porque isso vai destruir a humanidade vai começar a relativizar a sua relação com Deus, e ele perde a cabeça por isso, é preso, depois perde a cabeça por isso. Então, a Inglaterra rompe com a Igreja Católica, porque o Papa não aceitou anular o casamento dele por causa da relação dele com Ana Bolena, então forma-se a Igreja Anglicana, e aí ele consegue, então, casar com Ana Bolena. 100 e poucos anos depois, corta a cabeça do rei na França. Porque se eu não preciso de um papa, eu também não preciso de um rei. E aí, o que acontece 100 e poucos anos depois? Todo mundo é igual, né? Então, não preciso de um rei porque todo mundo pode ser poderoso igual. Então, peraí. Eu não preciso de nada, na verdade. Não preciso nem de um produtor de capital. Porque todo mundo é igual. Começa um movimento comunista, né? Você não acha que tem um pouco dessa deturpação da verdade do relativismo intimamente ligado com a perda da relação com a Igreja Católica? Com a Igreja, e antes da Igreja existia o pacto que Deus fez com Adão. Existe a palavra, antes do judaísmo existir, existiu Adão e existiu a relação dele com Deus. Em Gênesis 1:26 está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e governe ele sobre os animais do céu, da terra e da água. E que ele se junte com a sua mulher e se multiplique e seja fecundo sobre a terra e se espalhe sobre toda a terra. Certo. Esse é o recado de Gênesis 1. Certo. Isso é identidade. Quando você fala sobre a morte, você começou muito bem aí, a relação com o belo é desconectar de Deus na arte, né, no contexto geral, cultural, música e tudo. Arquitetura? Tudo. As pessoas não entendem
elas pensam só nelas. Quando eu tomo uma decisão de reformar uma casa, eu penso na minha família e na próxima família. Eu de verdade penso nisso. Eu odeio fazer um trem pela metade e depois alguém me xingar no futuro falando, fez pela metade. Eu odeio. Não, você não vai achar isso meu. Essa geração descartável é uma geração que não respeita relacionamento, não respeita Deus. E um cara que conseguiu potencializar isso bastante é Charles Darwin. Darwin, ele tinha um bloqueio de paternidade, aí esse bloqueio levou a um bloqueio com Deus, ele virou um cara que era o assassino de Deus na época dele. Um grande cientista, trouxe grandes contribuições para nós. Mas o problema emocional dele não resolvido gerou uma catástrofe. Porque aí dessa relativização total do belo, a gente chegou na raiz de todo o problema, que é a identidade. Qual que é o caos hoje que a gente tem no Brasil e no mundo? E é generalizado, identidade. Por que você chama de identidade o caos? Porque é a base de qualquer ser humano é saber a sua própria identidade. Se eu pegar aqui o iPhone agora e desligar esse iPhone aqui, ó. Vou desligar esse iPhone, em 2 segundos ele desliga. Certo. Vou ligar ele agora. Vou segurar o botão aqui. A primeira coisa que aparece no iPhone, em qualquer aparelho que liga, é a identidade. O ser humano esqueceu a sua. O Charles, qual que foi a contribuição que ele trouxe? Ainda nem ligou. A contribuição que ele trouxe é que a gente é prima ancestral de um macaco. Aqui, ó, identidade. Tá checando a primeira coisa. E o ser humano esqueceu disso. O ser humano acredita em tudo, menos que ele é imagem e semelhança do Criador. Os caras nos obrigaram, você estudou na escola, eu também, a pensar que a gente veio do macaco. Você chama um ser humano de macaco, é racismo. Eu não consigo entender a lógica disso. Presta atenção na loucura que eu tô falando. Isso é um ensaio pra loucura. Certo. A galera hoje tem 32 ideologias de gênero e só tem 2 em Gênesis. Você olha pra natureza, a natureza não quer nem saber. Você quer saber de uma coisa, Thales? Vão apagar todos os nossos arquivos. Tudo que a gente já fez na Terra. Daqui 400 anos, qualquer ser inteligente que olhar o quadril, o osso de um homem ou uma mulher vai definir pelo quadril. É o diâmetro do cérebro. Ou o diâmetro da cabeça. É isso. Ou seja, o que você tem na sua cabeça é software. É isso. As suas crenças é coisa da sua cabeça. Agora a natureza não quer saber da sua opinião. Perfeito. Então, assim, essa destruição toda, quando você traz ali, a Igreja Católica revolucionou. E se não fosse a igreja, cara, a gente não ia ter nem Bíblia hoje. Nem teria Bíblia. Não teria nem conhecimento, né? Porque os monges, na verdade, eles eram concatenadores de conhecimento. Sim, né? E tudo começou em Salomão, ele que criou a escola de sabedoria, 3.000 anos atrás. O que acontece? Na verdade, bem antes, cara. A escola... Começa com Sócrates, depois passa para Platão e depois para Aristóteles. Mas na hora que a gente for chegar, Sócrates nunca existiu, a invenção de Platão. Mas é outro papo. Não vem com essa. Não, tudo bem. Tá bom. Depois você pega isso aí, eu vou te mostrar, vou mandar no seu WhatsApp. Mas tudo bem. Supondo que seja ou não, Tá. O homem foi instruído por Deus, segundo a Bíblia. Sim. Se o cara falar não acredita em Deus, tem um negócio que é químico, chama lalação. É um período dentro do cérebro que se a pessoa não sabe falar, não aprende a falar até certa idade, que é 7 anos de idade, ela nunca mais vai falar, a não ser por um milagre. Ela não fala, o cérebro fecha. Chama lalação o nome dessa fase, depois é bom pesquisar. Quem foi que falou com Adão, cara? Adão, ou que seja o nome que a pessoa acreditar na cabeça dela. Porque tem gente que tem dificuldade de acreditar na Bíblia, eu vou te dar um conselho. Se você não acredita na Bíblia como um livro sagrado, pelo menos respeita como um livro multimilenar de sabedoria. Perfeito. Ponto. Perfeito. Tem nada a ver com religião. Os caras, o judeu, falam, a Bíblia é nossa. Não, a Bíblia contém um povo judeu. A Igreja Católica é nossa. Não, contém história da Igreja e a Igreja Católica seguiu um caminho, a Igreja Protestante seguiu outro caminho, eles têm uma diferença de 6 livros, salvo engano. O que acontece? A grande verdade é que esses malucos dessa geração não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão destruindo as bases de tudo que é a identidade natural do homem. Perfeito. De toda a relação com Deus e toda a arte do Criador. Porque lá em Provérbios 25:2 está escrito assim, ó. A glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória do homem é descobri-las. E ao invés de descobrir as coisas fabulosas que Deus fez, a gente quer distorcer aquilo que ele criou e já foi revelado. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Faz sentido. Então hoje você está vendo gente que não tem um motivo de entrar na política, mas que entende isso. Eu lembro quando eu lancei meu livro, A Destruição do Marxismo Cultural. Há 14 anos atrás, Thales, eu me achava um doente mental sabendo desses assuntos. Certo. Ficava doente. Eu já publiquei 61 livros. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu estudei a escola de Frankfurt, 1920, e eu sei o que aconteceu naquela reunião. E por que você foi pescar lá nos iluministas? Exatamente para conhecer o inimigo ou não? É o seguinte, eu fui lá para entender, e ali eu gerei uma revolta no meu coração. Esses caras falaram, o comunismo não funciona. Nós vamos implementar o marxismo cultural, vai levar 100 anos. Por acaso, 100 anos foi há 4 anos atrás. Nós vamos investir na vida de muita gente, escrever muitos livros e vamos colocar nas academias, vamos mudar a opinião pública e nós vamos destruir tudo aquilo que é judaico-cristão. Perfeito. Resumindo, eu prometi para mim mesmo nesse dia que eu iria escrever 100 livros e que eu ia ser o cara que ia mais promover nessa geração a escrita de livros.
Eu tenho mais de 50 mil livros escritos com os meus alunos. Eu tenho 1,5 milhão de alunos, é um tanto considerável. Eu estimulo todo mundo a escrever. Linguagem do reino, linguagem do belo, linguagem lógica, linguagem para que as pessoas se libertem. Então, eu já tenho feito isso de forma... Eu achava que eu era só um doente mental. Hoje eu me encontro com pessoas que sabem desse assunto, eu fico tão em paz. Então, assim, cara, eu não tô indo pra política para dar uma volta. Eu não tô preocupado com o CAC. Eu quero saber desse país ser tomado de volta. Existe uma coisa na natureza brasileira. O Brasil é o país mais rico do mundo. Por que você diz Aquífero, nióbio, 95% do nióbio mundial é nosso. Nós temos 3 safras, poucos países na Terra têm isso. Nós não temos intempéries aqui, a gente não tem neve, a gente não tem nada que atrapalhe esse país. Opa, tem sim. Um congresso. O Congresso não atrapalha, cara. O que atrapalha não não é... é... Eu posso falar que eu vou preso. Não é a instituição. O que atrapalha é a... Deixa eu ver o que eu vou falar. Não é a instituição, mas é verdade. Não é a instituição, cara. Mas eu sou são jurista peças... e falo, é muito bom, muito bom. São peças sim. que complicam ali dentro. Vamos lá. Porque a instituição nada mais é do que o conjunto das peças, né? Então vamos lá. Não, é porque a instituição, com a mentalidade de X, por exemplo, se alguém puxar muito para um lado, a instituição vai puxar o contrário. Então vamos lá. O problema do país chama mentalidade. Nós pisamos no solo mais rico do mundo, mas a nossa mentalidade é a mais miserável de todas. Eu acho que você já viu uma vez alguém explicando sobre IDP, Índice de Distância de Poder, lembra disso? Já. O Brasil é o que tem o maior índice de distância do poder. O que é isso? O americano está de um lado, que tem o menor índice de distância do poder, e a gente está do outro. O povo que mais... Por exemplo, o cara entra na sua empresa. O brasileiro mediano, ele entra na empresa do Thales e fala assim, poxa, eu nunca vou ter uma empresa dessa. Eu nunca vou nem falar com o Thales. O cara cria isso na cabeça dele porque ele não se enxerga. O americano é o seguinte, quando que eu vou ser sócio nessa empresa? Quando que eu vou abrir minha empresa? A mentalidade. Eu concordei, a mentalidade é outra. Ponto. Que é a única coisa que eu tô propondo para mudar esse país? Mudar a mentalidade. Que é o que você sempre falou, né? No educação. Do dia sempre foi teu discurso. Só que não é educação do MEC. Aquilo lá não chama educação. Aquilo lá é escolarização. Perfeito. A questão de criar militância é a segunda coisa mais terrível de todas. Porque eu pego o cara e envieso ele. Eu vim de escola pública. Eu aprendi a amar o comunismo, a meter o pau no império. Quem era o império lá na escola pública? Os Estados Unidos. Com certeza. Falava com todas as letras. Aí você vai empreender, você vai falar o quê dos Estados Unidos? A gente tem que tirar o chapéu para aqueles caras. Aqueles caras são assustadores. Agora a gente tem que aprender. O que a China copiou dos Estados Unidos para passar a gente? Ô Thales, eu queria que você me desse a resposta depois. Se você tiver agora, vai ser brilhante. Como que a China em 1990 tinha um PIB menor que o do Brasil? Porque ela era toda agrária, pô. Os caras saíram literalmente da roça para ir para os centros e começar a produzir. E aí o que eles fizeram? Eles vão passar os Estados Unidos nos próximos 10 anos. Como? Eu te digo como. Quer que eu fale? Claro. Estrutura de poder. Democracia não funciona, Pablo. Democracia é concurso de popularidade. Você não consegue ter continuidade de trabalho. A China é comunismo. O comunismo é ruim. Mas o comunismo ele tem um elemento que pode ser usado pelo bem, que é continuidade. Então você tem um poder centralizado em um grupo de pessoas que eles têm um projeto, o projeto de 100 anos da China, que esse projeto será executado. O problema da democracia é que, digamos, entra você tem um projeto super bacana. Daqui a 4 anos, irmão, só Deus sabe se você consegue ser eleito de novo. Inclusive, dependendo do que fizerem com você, os caras podem tentar te botar na cadeia, como estão fazendo com o Bolsonaro. Não consegue ter continuidade. Democracia é um concurso de popularidade. E o Hayek vai falar que é o seguinte, na democracia só sobressai os piores. Agora os posso falar que tem como resolver? Lá na China, eu tenho negócio também na China, a própria China fala isso. Uma nação, 2 sistemas. Um sistema comunista jamais conseguiria fazer o que a China fez. Eles continuam comunismo peronomútil, né? O comunismo é só no play do controle, mas, cara, é super capitalista. Eu também vou pra China. Acabei de voltar. Tá em Hong Kong agora, esquece. Os caras são metacapitalistas. Enquanto eles não pegarem e derem espaço para os grandes empreendedores, a China não explodiu. Enquanto eles não investirem em infraestrutura em outras nações, eles não explodiram. O problema é quando o cara cresce demais lá também some com ele, né? Como fizeram com o Jack Ma. Então, isso aí é a falta de segurança. Agora, a democracia tem como ela funcionar. Vou te falar nas leis. Como jurista, vou te falar que tem como. Se a gente mudar só algumas leis, isso é no Congresso, a gente... Hoje, graças a Deus, está passando mais pauta conservadora no governo Lula do que do Bolsonaro, sabe disso? Eu Depois sei, você puxa eu tô acompanhando. Então, assim, hoje passa mais, porque conseguiu eleger mais agora. Então, tem muita gente conservadora ali. Seguinte, que hoje o cara governa com exceção também, né? Nós precisamos criar projetos institucionais de 20, 30, 40 e 50 anos com força de lei. E principalmente lei... Subindo, né, as leis ordinárias, levando para Carta Magna. Vincular isso com a Constituição Federal, fazer uma emenda à Constituição. Mas e aqueles que interpretam a Constituição que podem interpretar a seu bel prazer? Vou te falar o que a gente tem que fazer no país do futuro, tá? Colocar mandato para ministro do STF
e fazer algo poderoso. Fazer a nossa corte ser só constitucional. Igual a dos Estados Unidos. Se eu tiver uma corte constitucional, é uma coisa. Reforma política eu tô compradaço. Como é que você passa isso? Não passa agora, é o que eu te falei, tem que ter paciência. Cara, se eu pegar a minha impaciência do setor privado e colocar no setor público, acabou o jogo. Ou eu morro ou eu vou matar alguém. Ali é o seguinte, é diferente. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos ter um projeto de país e fechar esse acordo. Mas eu vou te falar como nós vamos conseguir, tá, Thales? Por isso que eu tô animado com São Paulo. Se eu virar prefeito dessa cidade, nós vamos provar que tudo funciona e todo mundo vai copiar. E aí a gente cria um movimento de transformação, de recuperação nacional. Cara, você não tá entendendo, eu tô animado demais. Não o tamanho do problema, mas em saber que quem resolver esse problema e for verdadeiro com isso, consegue mudar o país. Qualquer figura hoje poderosa que sentar no Planalto e virar presidente é mais difícil do que mostrar um lugar que parece que não tem solução sendo solucionado. São Paulo tem solução. Coisas básicas. Tirar os 50 mil pessoas da rua, chamar os japoneses. Vamos decretar que nós não dá conta de arrumar esse negócio do Tietê, tá? Já gastaram bilhões desde 1990. Tô alinhado. Terceiriza pra quem faz. Amigo, é fácil demais resolver isso aí. Não. Eu te falo que é coisa de menos de um ano pra resolver isso aí. Estação de tratamento, cortar a entrada de esgoto e canalizar tudo que você quiser. O rio Tietê tem 1.000 quilômetros. Aí passa dentro da cidade, ele é uma merda? Como assim? Não tem disposição pra resolver isso. Eu vou ter disposição pra resolver isso. E tem que ser com o governo e tem que ser com as duas esferas. Mas são coisas tão básicas. Se a gente criar esse braço de ensino nas empresas, cara, você pensa como é que vai ser o povo de São Paulo daqui a 5 anos? Põe na sua cabeça isso que eu tô falando. E obrigar isso por lei continuar. O problema é que a gente só tem projeto eleitoral, não é projeto institucional, cara. É isso, esse é o problema da democracia. Mas a gente tem que usar a lei, cara. Não, então, a democracia ainda pode servir e a gente usar instrumentos dentro da democracia para isso. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos de políticos que não importam com reputação. Por quê? Eu vou tomar decisões que a minha popularidade vai cair, não vai? Com certeza. Foda-se. E como é que você é reeleito? Não tem problema. Prepare outras pessoas para concorrer. Nenhum político tem essa cabeça. Todos têm ciúme do cargo. Meu primeiro dia de prefeito, se o povo aqui de São Paulo me agraciar em ser um funcionário público com a maior responsabilidade, mais mal pago pelos talentos e pelo tudo que eu já construí, eu vou. Mas lembra de uma coisa, desde o primeiro dia eu vou treinar mais de 100 pessoas, eu vou achar pessoas que têm essa mesma disposição para levar isso aí, independente de partido. Se o cara tiver a abertura para isso, e a gente usar das leis e da influência que a gente tem como político para institucionalizar algo que não é eleitoreiro, amigo, já era. Por que algumas coisas que os outros governos fizeram não estão sendo aplicadas hoje por causa de ciúme eleitoral? Não. Por que o cara chega e quer mudar o nome dos projetos ou parar os projetos? Porque é herança do outro. O projeto tem que ser institucional. Um projeto de governo que eu vou apresentar no dia 5 de agosto chama SP50. Por que chama SP50? 50 anos? Antes de 30, né? Não é 50 anos de avanço. Não. Nós vamos para 2050 antes de terminar 2030. Esse é meu alvo. Bom nome. Acelerar isso. E você vai terminar esse mandato, mano? Cara, eu vou trabalhar com tudo que eu tenho. E se eu falar assim, eu vou ser reeleito, que depende do povo, cara. Se os caras virarem e falar, Marcelo tá doido igual o Girard, não vou impeachment, quem depende é o povo, cara. Não, mas eu digo, você vai terminar por você. Não, 100%. Você vai dar uma doreada. Não vou, cara. Esse foi o maior erro que acabou com a carreira dele. Eu não tenho ligação com ele. Você falou acelera aí a pergunta, e essa é uma pergunta importante, né, pra quem tá assistindo. Por que a gente pode confiar que o Pablo Marçal não vai ser um novo Dória? Porque é muito simples. Qualquer pessoa inteligente aprende com os erros dos outros. Pra que eu vou repetir um erro que afundou a carreira do cara? O cara parecia ser bom gestor, parecia tudo. Inclusive ele tá do lado do Nunes, ele é articulador do Nunes. E tentou me convencer, inclusive, pra ser vice dele do Nunes. Eu não vou aceitar isso. Eu tô afim da mudança, não tô afim de entrar num esquema. Eu não tô afim de ficar nessa herança política. O Nunes hoje, com todo respeito, ele é um herdeiro político. Não tem pujança para levar São Paulo pro futuro. O grupo do Guilherme é um grupo que já governou São Paulo. Levou São Paulo para onde? O máximo que fez foi diminuir a velocidade do trânsito. Esses caras gastaram dinheiro para fazer a maior faixa de ciclovia, a tinta mais cara por metro quadrado do mundo. No poste, né? Não. Pera aí. Os dois grupos estão na frente. Eu tô em terceiro na pesquisa Atlas. Terceiro na disputa. Esses dois já mostraram que não dá. Um representa o passado e o outro tá dando ré, já querendo voltar pro mesmo lugar. Tem que ter gente com coragem, gente pujante. Pedindo pra ninguém me ajudar, não. Eu tô pedindo pra todo mundo acreditar que tem como mudar. Ô Pablo, e você tá pegando uma empresa aí com mais de 6 bilhões de reais de déficit. Como é que você pretende desalavancar essa empresa pra conseguir investir? Cara, é simples. Tem muita coisa que não funciona. Por exemplo, vamos pegar o Campo de Marte. Era da prefeitura. Certo. Tem que fazer o quê? Ué, licitar, pô. Tchau. Tem coisas que não geram riqueza pro povo, tem que ir embora. Playbook Paulo Guedes, então. Cara, é a coisa mais simples do mundo. Não tem dinheiro, não tem discussão. Tem que entrar dinheiro. Tem que chamar o setor privado pra ajudar. Não, com certeza. Não tem o que fazer. Tô alinhado. Não tem. Cara, eu tenho escola privada, né? 2 redes.
Se pegar na ponta do lápis os 25 bi, dividir pelo tanto de criança que tem aqui na cidade de São Paulo, é mais fácil a pessoa pagar qualquer escola, igual você falou. É tão ineficiente a máquina que o serviço de baixa qualidade custa o dobro. É isso aí. Cara, custa o dobro. Pegou o código. Não, esse código é animal, cara. Animal. Só que a gente precisa da sociedade para discutir isso. Não é um negócio de vou fazer. A coisa, eu tava lá candidato a presidente do Brasil em 2022. Tava lá no Amapá. A gente se falou. Os caras lá falaram assim, Marcelo, você tem que prometer alguma coisa aqui, mano. Fiquei, vocês querem. Eu não lembro se era Amapá, mas aonde que era. Lá pra cima. Aí a galera falou assim pra mim, promete uma rodovia. Eu falei, quantos quilômetros de rodovia? Aí eles falaram, 1.000 quilômetros pra ligar não sei aonde. Eu falei, 1.000 quilômetros. Você sabe quanto custa 1 quilômetro de rodovia? Não faço a menor R$1 milhão. R$1 milhão, um milhão vezes 1.000 dá 1 bi. É. Eu falei, tá prometido, não vou fazer. Mas faz sentido R$1 milhão, um quilômetro É barato. de rodovia? De rodovia é barato. É uma rua normal, certinha, com as camadinhas, tá no preço. Agora a rodovia tá barato. Só que eu perguntei, cadê as indústrias? O que vocês vão escoar daqui? O que vocês estão produzindo? Aí eu falei, cadê o PIB daqui? Aí o povo, não, cara, você é polícia, tem que prometer. Não, eu tô prometendo, não vou fazer. Não tem da onde arrumar esse recurso. Nem sei se fossem meus parentes, não tem o que fazer, ué. O recurso precisa se sustentar, ele tem que ser sustentável. Então você quer fazer rodovia? Começa fazendo 50 quilômetros aqui, pra vocês começarem a escoar alguma coisa até ali. Cara, o problema do político é que ele não quer nem saber, ele quer prometer pra ganhar a eleição. É isso? Mas se você não faz isso, não vou fazer. Você não ganha, a democracia não funciona. Não vou fazer, cara. Como é que você consegue entrar lá, então? É tão coisa básica. Eu tô acabando de falar de coisa. Por exemplo, nós vamos construir um prédio desse de 1 quilômetro é dezenas de bilhões, 10 anos de construção. Bilhões não, pô. É bilhões. Que bilhões. isso, é mais de 20 bi pra fazer uma obra dessa. Mas não tem, velho. 20 bi pra fazer o maior um prédio do mundo desse? hoje, o maior do mundo foi feito lá. Já fiquei hospedado do Burj Khalifa. 838 metros, cara. Nós vamos ter que reinventar a engenharia pra fazer isso. Nós estamos falando de uma obra conceito. Você sabe quanto que custa pra você fazer um carro? Desenha um carro aí e manda lá a empresa fazer um carro. Um protótipo custa 5 milhões de reais, cara. Não. Nós vamos fazer uma obra colossal que é autoral. Não tem. Nós vamos desenvolver coisa pra segurar um prédio desse. Mas por que vai fazer? Porque a gente acredita. E vai fazer por quê? Porque vai virar o símbolo de São Paulo. Eu vou te contar só 5 motivos do porquê fazer um prédio desse. Não vai gastar R$1 dinheiro público, mas vai usar a BIC do político. Então tem que associar com essas pessoas para elas autorizarem isso. Liberar espaço aéreo, isso aqui. Imagina eu pegar a zona sul de São Paulo ali. Eu tenho uma área que eu quero apresentar como lógica para a gente expandir a cidade de São Paulo. Mudar a prefeitura do centro, levar para as pontas, para quê? Para a gente modernizar as periferias de São Paulo. A gente carrega o Chile nas costas. O Chile, deixa eu ver se é o Chile, Uruguai. A gente carrega o Uruguai, cara, da zona leste pro centro e pra zona oeste, no metrô todo dia. O país, o Uruguai, 3,5 milhões de pessoas andam no metrô de São Paulo todo dia. Ou seja, por que a gente não cria sítios industriais para parar com esse deslocamento? Por que a prefeitura de São Paulo não vai lá e dá incentivo para as empresas colocar em home office? Eu sou empresário, tem muita gente de home office. Aí você fala, eu não gostaria. Pois é, eu também não, mas a gente tem que resolver o problema dessa cidade. Esse povo não precisa deslocar desse tanto. Com a era tecnológica, nós não estamos na era do cavalo, cara. Nós não estamos loucos atrás da era do vapor, nós estamos na tecnologia. Abre o computador e resolve. Mas não é assim que funciona, não, tá aqui. Tem Calma. perda de produtividade. Mas lógico que tem. Só que é o falta de seguinte, técnicas de como cultura e que... tal. Não, isso é o seguinte, depende do nível da empresa. Eu vim da empresa de call center, tá? A empresa de call center que tinha só 200 mil funcionários, eu entendo um pouquinho. A galera do call center sempre resistiu a fazer isso. Levou pra lá, teve a perda de produtividade, que é real, tem uma perda. Só que tem um ganho. Você diminui custo. Não, é isso aí. Então, se você perde produtividade e aumenta o ganho custo, você em vai capex pegar o no final do FTE. dia. Então, pronto. Você pega o FTE e olha lá a PA do cara, a posição de atendimento. Eu perco relativamente em produtividade e ganho em aumento de caixa. Eu contrato mais gente, eu aumento o FTE. Ponto. É o seguinte, não são todas as culturas. Eu não quero que todas as empresas façam isso. Porque tem funções essenciais que tecnologia não cobre. Só que se a gente abrir a cabeça, cara, eu não falei que é obrigado, eu falei que eu vou incentivar. Se você não quiser o incentivo, beleza, mas o seu concorrente quer lá ter um abatimento de imposto sobre serviço, o cara fala, quem tiver 100% do funcionário, quem tiver 50%, isso tem que ser estudado. Eu tô te falando por quê. Eu vou colocar isso no plano de governo, que vai ser entregue em agosto. Nós precisamos criar soluções básicas. Agora da construção do prédio. Todo mundo fica puto. Só pra não perder esse corte aqui, tá? Eu te recomendo não fazer isso. Se você fizer, você vai se arrepender, você vai lembrar de mim. Não, eu vou te ouvir como conselheiro. Não faça isso. Eu tô falando... Você vai ferrar a empresa pequena se fizer você isso. não tá, eu não falei que vai obrigar. Porque o cara vai achar que vai conseguir crescer o negócio dele, ele vai ficar andando de lado e tal. Eu não falei que é obrigado. Eu falei que eu vou dar incentivo. Você tá aí normal, não tá? Você quer fazer do seu jeito? Faça. Mas eu vou dar um incentivo pra quem dá conta de fazer. Esse que é o meu problema. Talvez o cara vai fazer, porque tem um incentivo. Então, mas enfim, a gente conversa em particular depois. Não, mas é uma coisa muito simples. Eu não sou um cara retardado que fala que vou fazer isso. Eu vou ouvir todo mundo. Só que essas são soluções. Cara,
Parece que aquilo ali é um filme, velho, o metrô de São Paulo. É o quinto melhor do mundo, bacana, nós precisamos de colocar mais vagões ali e tal. Mas, cara, não faz sentido a gente arrastar um país nas costas dentro de uma cidade, todo dia. Nós vamos criar parques industriais. Talvez a gente tem que criar modais de transporte diferentes, Legal, a gente tem nós vamos fazer. espalhar um pouco melhor a cidade e tal. Mas, pelo amor de Deus, nós estamos na era tecnológica. Fazer o cara dar 3 horas do dia. Pergunta pro povo o que eles acham. Eu sei que, Eu sou empreendedor, se você tá? perguntar Aqui pro não é teu o filho, bolo, ele vai não. querer comer açúcar também, pô. Ele não vai porque ele é bem instruído. Não, mas Lá em então casa ele é eles não comem. exceção. Geralmente criança vai querer isso. As pessoas querem sempre o caminho mais Muda isso fácil. aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você provou pra mim que não quer no seu negócio. Não, Parabéns. não, Você não tem perda com isso. não. Ponto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, só voltando nesse ponto, ainda dentro disso que você está falando, mas eu acho que é importante só pra gente poder entender. Gente, o Thales gosta de gente. Rodeado de gente. Eu gosto de trabalho, cara. Mas Não olha gosto de só, Miguel. tô ligado. Não gosto de Miguel. Olha só, a gente tem um fenômeno, na minha opinião, que é interessante com relação ao seu perfil enquanto pré-candidato, que é o seguinte, você tem uma grande audiência na internet e talvez a gente precise compreender o que significaria furar a bolha ao contrário, né? Porque, poxa, na internet tem muito alcance, etc. Só que, ao mesmo tempo, para conseguir se eleger numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, uma das coisas fundamentais é ter tempo de televisão e também participar dos debates, senão a gente não consegue furar essa bolha, vamos dizer assim, invertida. Quais são os riscos de não ter você num debate, por exemplo? Você Só acha... falta 2 debates pra confirmar minha participação. Os outros, eles já... Já recebi todos os convites. Já? Já. Tempo de televisão é o seguinte, cara. Anda aí pra ver quem tá com televisão na mão. Antigamente, o tempo de televisão na campanha eleitoral era grande, agora é pequeno demais. Uhum. Agora, se eu pudesse escolher entre ter um e ter outro, mais louco, celularzinho desse aqui, ó, só essa continha do Instagram aqui com 56 milhões de contas únicas visualizando em 30 dias, minhas 3.5 bi marcação de TikTok, né, Sequai, alguns bilhões de visualizações no YouTube. Eu tô falando bi, não falando mi. Uhum. Um monte de coisa que eu vou arrumar que ninguém nunca viu na política. Eu não tô preocupado com televisão, não. Agora, eu já tenho alguns partidos pra andar comigo. O problema... Então essa questão da Claro. coligação tá acontecendo. Tudo bem que talvez você não possa falar aqui agora, Não, mas... eu não vou falar, mas assim, você já viu o lado que o Bolsonaro escolheu andar, porque eu não tava a gente tem uma proximidade. Eu acredito que o que ele colocou como condição pro Nunes não vai acontecer, porque o Nunes não fala de jeito nenhum, que é o vice, que é o Melo. O Bolsonaro Ele não colocou o anunciou Melo. esse cara hoje? Ele anunciou tem 2 dias, né? Não, ele não anunciou não, eles estão segurando lá, não oficializou. Tá falando que tá fechado e o Bolsonaro deixa claro, desde que cumpra as condições. Vou te explicar o que o Bolsonaro fez. Ele pegou uma granada, tirou o pino e deu na mão do Nunes. Quem é o vice, o Coronel Melo? Ele é um cara de confiança do Bolsonaro, cara de honra, cara da segurança pública. Entrou na CEAGESP, cortou todos os esquemas e pôs pra fuder lá. Gerou economia, o negócio dava prejuízo, saiu e entregou a economia. Quando ele dá esse sinal que ele quer o vice e colocar um tipo de cara desse, ele tá querendo falar, tô colocando alguém pra vigiar os esquemas aí, eu não quero esquema. Isso tá atrapalhando o rolê todinho do Nunes. Entendi. Porque o Nunes é metido com o esquema, segundo você. Não é o Nunes, é a máquina. Uhum. Ele é só um herdeiro. Ele posta as coisas falando Bruno Covas. Não é dele, isso é do Dória. O movimento do Dória tá até hoje lá. O Dória é articulador político do Nunes. O Dória tinha esquema em São Paulo, então? Não é esquema, é o seguinte. Quando você entra, tem um monte de contrato. E esse contrato, eles querem ficar preservando esses mesmos grupos. E eu não sou bobo de ficar falando o nome de ninguém aqui. Eu sei o que você quer arrancar de mim. Esses grupos, eles estão um pouco se lixando quem é o prefeito. Eles querem perpetuar nesses contratos. E, cara, qual o problema hoje? Ninguém tipo tá nem aí. máfia de ônibus que o pessoal fala assim, né? Só... É máfia de tudo. Uhum. Esses caras, eles estão um pouco se lixando se é Boulos. Eles estão um pouco se lixando se é fulano. Eles querem saber quem é homem pra tomar esse trem deles. É um pouquinho mais grave do que você imagina. Então, assim, o Nunes, ele é só um herdeiro. Você imagina um herdeiro que assume um negócio e não sabe nem o que fazer. É um cara esforçado, aparentemente, inteligente e tudo. Parece que é trabalhador também. Só que tá longe da realidade de ter uma visão própria, de ter uma visão de futuro dessa empresa, chamada São Paulo. Certo. Vamos chamar de empresa, que pode ser chamada de família e pode chamar de cidade. Então, assim, Thales, esses caras, eles estão apavorados com a minha chegada, porque o jogo já estava desenhado. O sonho do Boulos é ter o Nunes no segundo turno, porque a figura do Nunes é fraca. Fraca. Se eu tiver lá, que eu acredito até agora, tá? Parece um sonhador, mas já provaram que é possível e já fizeram aqui em São Paulo. Eu acredito que não vai ter segundo turno. Que eu vou pôr toda a pressão e vou mostrar pro nosso povo que a gente toma adesão rápido. Não vamos ter enrolação. Vou mostrar quem é eu, quem é todo mundo e qual que é o risco de todo mundo. O Dória ganhou o primeiro turno ou o segundo? Ganhou.
Primeiro turno? Ganhou a primeira. Você sabe que você tá 4 pontos se bem que ele percentuais só à teve frente uma, do Dória no mesmo tempo de campanha, né? Não sabia, não. Tá 4 pontos percentuais à Eu frente sei do o Dória. seguinte, exatamente agora, Então pode até te chamar de sonhador, mas você tem Mas eu não hoje sou, eu uma sou base realizador, matemática é. pra afirmar que pode ser que dê. A base matemática. O Tarcísio, ele tava em terceiro hoje, na campanha de governo. Em segundo lugar, tava o que era o atual da época, né? O Rodrigo Garcia, governador, tava em segundo. Em primeiro, quem tava? Quem? O ministro da Economia, Haddad. Era primeiro, o cara de esquerda, o de centro era segundo e o cara de direita era terceiro. É. Que jeito que tá hoje? Exatamente igual. O cara do PT tá na frente, tá colado de centro e eu tô em terceiro. Nós vamos inverter isso aí em poucas semanas. Você acha que essas pesquisas são manipuladas ou isso reflete a verdade mesmo? Vamos lá. Método tem que ser sempre explicado. O viés do entrevistador, a motivação de quem paga e o local, o campo onde é feito. Se eu misturar essas variáveis, eu posso dar um deslocamento nela do jeito que eu quiser. Faz sentido. Perfeito. Eu sou analítico, Sim, então eu tô nem aí pra e isso. maior do que a margem de erro, inclusive, né? A margem de erro ele tá lá só pra. Por exemplo, eu inglês já ver. sei, eu não posso falar porque não registrou, mas eu já sei do meu crescimento na pesquisa que eles estão segurando pra soltar no final da semana. Estou desesperado, porque eu não paro de Eu crescer. conheço o Instituto de Pesquisa, eu sei que a turma dá uma segurada mesmo. Eles dão uma segurada porque eles estão apavorados. Era pra ter soltado Sim. se tivesse positivo pro candidato que paga. Entendeu ou não? Uhum. Sim. Ô, Pablo, o Boulos te chamou de picareta, irmão. Isso é um elogio ou uma crítica? Cara, se olhar pro contexto de ferramenta, ele é uma pedra, existe uma ferramenta na construção civil chamada picareta, eu vou rachar essa pedra no meio. Esse corte vai ficar bom. Talvez ele esteja vendo o futuro. Esse corte Que aqui é um vai cara ficar trabalhador contra uma pedra preguiçosa, eu vou rachar essa pedra no meio. Você vai lutar contra o Popó. E o Boulos, você faria uma luta com ele também, não? Cara, só se for pra... Coitado. Coitado. Um cara Agora, daquele ele- nível ali que não ele- cuida nem do que come. A gente tava comentando aqui mais cedo que ele falou que gostaria de te enfrentar nos debates, né? Você me falou então que, ao parecer, faltam só dois debates de televisão aberta pra Sim. se confirmar. Então, a gente já vai ter... confirmação dessas grandes maiores televisões aí, ela vem depois da convenção. Aham, Que é mais no finalzinho ali, Sim. bem no final de setembro, começo de outubro. Eu vou estar em todos os debates. aham. Então, a gente vai poder assistir Boulos versus Marçal. Na verdade, eu não sei se ele vai estar do lado de lá, né? Quando eu falo isso, é porque vai ser igual um invasor enfrentando a polícia militar do estado de São Paulo. Acho que vai ser um pouquinho complicado um cara com a foice e alguém com aparato militar e o estado todinho virado contra ele. Nesse ser caso, mais a ou gente menos- vai poder acompanhar a câmera do policial, né? Vai acompanhar e vai ser uma desossa. Uhum. Porque a São Paulo não gosta de vagabundo, né? São Paulo, historicamente, não gosta de cara que não respeita a propriedade privada. E desde 88, que eu conheço a Constituição Federal, ela defende a propriedade privada. Uhum. Estado de São Paulo não gosta de baderneiro. Estado de São Paulo não gosta de gente que aprova rachadinha. A cidade de São Paulo é muito forte, mano. A gente é um povo muito pujante pra colocar um cara que vai dar marcha ré no negócio. Eu tenho um problema com isso, tá? Capitais geralmente são mais progressistas. Onde tem mais dinheiro, tende a ser mais progressista. É mais porque é o tal do diversidade. dinheiro culpado, entendeu? Sim. Então, isso me deixa um pouco receoso aí, porque obviamente ninguém quer ver Boulos lá, né, no final do dia. Então, acho que seja você ou seja Nunes, alguém vai ter que resolver esse problema Sabe para qual é o São Paulo. problema aí. do Boulos? É que ele tá enfrentando um cara que é do social, moço. Eu tô reconstruindo uma cidade lá na África junto com alguns empresários e uma ONG desde 2019. A gente mandou 180 carretas pro Rio Grande do Sul. Nós paralisamos o nosso negócio e agora nós vamos pra fase de reconstrução. Vou levar alguns milhões pra lá. Vocês vão acompanhar. Dentro do limite eleitoral e tudo, sem nenhum tipo de abuso. Seguinte. A conversa dele é fiada. A minha, com o meu dinheiro, eu paguei. É. Então eu vou provar isso pro povo. Que se com o meu dinheiro eu tive coragem de fazer, imagina com o nosso. É isso. Essas famílias que têm problema de saneamento básico aqui, eu vou sentar toda semana com o governador do estado, porque esse problema de água é governo do estado. A gente, prefeitura, não limpa o rio sozinho, tem que sentar do lado do cara. E o Tarcísio é o cara mais brabo que eu já vi pra governar São Eu Paulo. conheço Cara ele bem, né? pragmático, com perfil estável, dedicado, senta no negócio e cai pra dentro. Militar, né, cara? Não tem erro. Tem Simples. valores, trabalhador. Sabe o que é meu sonho, cara? Ah. Meu sonho é acordar em 2025. Cara do céu, e falar, não é possível que o governador é o Tarcísio, mano. É a chance que São Paulo tem de ter dois caras de direita, tocadores de obra. Eu, no setor privado, sou tocador de obra. Eu gosto de reformar o tempo inteiro, moço. Eu tenho maquinário pesado. Isso tá na minha veia.
Você pode me chamar o que você quiser de populista, o que for. Você vai ver o prefeito pendurado em reta escavadeira. Isso vai ser minha diversão, mano. No mínimo vai ser divertido, vou sentar com esse governador que Imagina. eu não vou esconder, não. Eu sou apaixonado na pessoa humana desse cara, no coração desse cara. Ele é Nós vamos terminar essa dentro da legalidade, claro, dentro da circunscrição da prefeitura, isso é mais do governo do estado. Cara, não tem como a gente esperar algumas décadas pra terminar o Rodoanel, cara. Cadê o Rodoanel, mano? São coisas tão simples que a gente pode fazer junto. Vocês podiam terminar o monotrilho ali do aeroporto de Congonhas. Cara, o que eu puder fazer, isso é federal. O que eu puder fazer com esse cara, mano, nós vamos arregaçar. Nós vamos fazer esse povo sorrir de verdade. Porque a palavra fala assim em Provérbios: quando um justo governa, o povo se alegra. Cara, vai ser divertido essa cidade de São Paulo. Pablo, eu obviamente não vou deixar de te dar um Nada Easy. Esse é um livro aí que a gente fala de empreendedorismo, fala de construção. Já que você está planejando construir São Paulo, não vai ser nada easy, nada melhor do que esse livro. E, cara, queria te agradecer aí por essa agenda atribulada, você ter esse carinho, vir aqui falar um pouco para nossa audiência, falar dos teus planos. Que Deus abençoe tua caminhada, não vai ser fácil, irmão. Mas para quem luta com popó, o que é uma candidatura à Prefeitura de São Paulo, né? Se fosse fácil, Thales, eu não estaria aqui. E eu me coloco à disposição para você ser um dos conselheiros, você é a carga de sabedoria que você carrega. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer mesmo. Pode ir. A gente conversa no WhatsApp, me dá bronca e tudo. Eu não sou um idiota que quero fazer do jeito que eu penso. Eu quero as melhores cabeças pra gente produzir algo que ninguém nunca viu. Eu acredito que ninguém constrói nada grande sozinho. E é isso aí. Eu tô com o meu coração correto. Eu vou dedicar. Não vai ter segundo turno. Vai ser assustador esse negócio. Eu vou te dar uma dica que o Guilherme me dá. O Guilherme é um grande amigo que eu tenho. O Guilherme Benchimol, um conselheiro. Ele falou comigo o seguinte: Thales, quanto maior você fica, mais solitário você é. E o pior, mais as pessoas só querem te trazer notícia boa. Então cuidado com a galera que só fala coisa que você gosta, tá? Começa a ouvir as pessoas que falam coisas que te incomodam. De ouvir gente que me incomoda. Boa sorte, irmão. Obrigado. Tamo Valeu, junto. Pablo. Boa Deus sorte. abençoe São Paulo. Amém. E o Brasil. Valeu. Eu sei que tá assistindo aí, me segue lá no Pablo Marca 1. E você pode participar também de alguma forma. E você também é muito bem-vindo. Até você que às vezes tem político de estimação, eu não tenho. Eu quero servir o povo e quero que todo brasileiro aprenda isso. Vou explicar o que é. Todo mundo que tem resultado deve servir na política, ficar um período, colocar o máximo de pessoas da sua laia, da sua estirpe, depois sair e deixar outras pessoas. Essa de Queiroz deixou esse recado. Políticos e fraldas são trocados pelo mesmo motivo. Para de ter política de estimação. Tamo junto. Esse foi mais um Vox Luminis, aquele podcast especial que eu e o Mate gravamos com pessoas notórias. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.